Bem-vindos ao Play-Off. Hoje gostaríamos de falar só em futebol. O Futebol Clube do Porto venceu em Guimarães e está apenas a um ponto do Benfica. O campeonato está ao rubro. Poucas, não serão poucas, mas apesar de tudo, as jornadas que já começam a marcar este campeonato, vai ser uma luta titânica. Mas o futebol deu hoje, também em Guimarães, mais um pontapé nas regras de uma sociedade sequer justa, saudável e onde o racismo e a intolerância não podem ganhar. Sob o signo de um cidadão maliano chamado Marega, que reside e trabalha em Portugal e que hoje foi vítima de racismo dentro de um estádio de futebol. Vamos ao play-off com Ricardo Rocha, Rui Santos, Manuel Fernandes e Rodolfo Reis. Voltamos já e contamos consigo. Eu estou preparado. Vamos ao dia seguinte. Vasco Mendonça, Rodrigo Roquete, Paulo Baldaia. Eu acho que já há um bocadinho os lives de mau ganho. Três apaixonados da bola, fora o ar. Nós escrevemos aqui alguns lances e Só eu que vi o jogo. não tem nada a ver com isso. Interessa, sim senhora. Todas as segundas, o dia seguinte, aqui, na SIC Notícias. Este programa é patrocinado por Linic Man e Betano.pt. O jogo começa agora. Aos 60 minutos, Marega fez o segundo golo do Futebol Clube do Porto e a partir daí as reações no estádio foram reações, uma parte obviamente do estádio, hostis para o jogador do Futebol Clube do Porto que, farto de tantos comentários, de tantas ofensas saídas da bancada, resolveu pegar numa cadeira das muitas que foram atiradas de vários lados do estádio de Guimarães, do estádio de Dom Afonso Henriques, e tapou a cabeça com essa mesma cadeira. Na sequência disso, continuaram os insultos racistas a Marega, que 10 minutos depois resolve abandonar o campo, pedir à sua equipa técnica que o substituísse e, perante os pedidos quase que elementos dos seus companheiros de equipa e até de adversários, não voltou atrás com a decisão, saiu demonstrando toda a sua indignação perante aquilo que estava a acontecer. Obrigou o Futebol Clube do Porto a fazer uma substituição e as coisas, a partir daí, nunca mais foram as mesmas no estádio Dom Afonso Henriques. Já são várias as reações nacionais e internacionais à situação que se vive hoje em Guimarães. O Pedro Sepúlveda já nos vai dar mais pormenores daqui a alguns momentos. Entretanto, o Futebol Clube do Porto e a sua estrutura estão solidários com Marega, que foi levado a tomar uma atitude drástica na sequência de insultos racistas reiterados. O Futebol Clube do Porto tem comunicado, repudia, condena veementemente os comportamentos racistas desta tarde, constituem, diz o Futebol Clube do Porto, um dos momentos mais baixos da história recente do futebol português e terão de ser devidamente penalizados. O Porto manter-se-á, diz, na linha da frente da luta contra o racismo e os crimes de ódio e a sua equipa mantém a vontade de continuar a combatê-los no campo. A Liga de Clubes também já tomou posição. Acha lamentável o que sucedeu em Guimarães. A Liga Portugal, como agora é denominada, não pactua, nunca o fará com atos de racismo, xenofobia, intolerância e qualquer outro que coloquem em causa a dignidade dos futebolistas, agentes ou apenas do ser humano. Os valores do futebol não são compatíveis com o que se passou na noite de hoje no estádio do Vitória Sport Clube, em que um atleta não suportou mais os insultos que estava a ser alvo e optou por abandonar o jogo. Estes atos envergonham o futebol e a dignidade humana, diz a Liga de Clubes. A grandeza da instituição Vitória Sport Clube não deve ser confundida com as atitudes de alguns adeptos que não têm lugar no futebol e no desporto. A Liga diz também que tudo fará para que este e todos os episódios de racismo não fiquem impunes, acreditando que esta é uma luta sem cores e onde todos são decisivos para erradicar este flagelo. Já vamos às muitas reações, meus senhores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Rui, o racismo também tem cor clubística, o racismo? Boa noite a todos. Bom, quero dizer, em primeiro lugar e antes de mais, que o racismo, qualquer manifestação de racismo, pequena, média ou grande, deve ser condenada. O racismo é das piores coisas que existe na humanidade e, portanto, havendo manifestações de racismo, obviamente que tem que haver reações de condenação
e naturalmente que, em primeiro lugar, os clubes onde estas manifestações existem têm que claramente saber identificar quem é que esteve na base desses insultos, expulsar quem tem manifestações desta índole e, naturalmente, todas as entidades do futebol, a começar naturalmente pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, todos os órgãos jurisdicionais de disciplina não podem pactuar com estas situações e, portanto, têm que, obviamente, condenar, não apenas condenar, mas também castigar quem esteve na base desses insultos. E, portanto, coisa que fique clara, de uma maneira absolutamente evidente. Manifestações de racismo, não. Tolerância zero, seja onde for, em Portugal, na China, na Rússia, no Brasil, na Argentina, em Angola, seja onde for, são situações condenáveis e, portanto, a existirem manifestações de racismo, nós, de maneira nenhuma, podemos pactuar com isso. Posto isto, queria naturalmente dizer que é natural que quer a Federação Portuguesa de Futebol e quer a Liga Portugal tenham tomado as posições que tomaram e obviamente que fica aqui ainda sob reserva aquilo que foi a reação do Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães alega que não existiram manifestações de racismo. É preciso conferir exatamente a dimensão que isto tem, porque isto a existir é de uma gravidade enorme. Mas também temos que perceber a razão pela qual o Vitória de Guimarães toma a posição que tomou. E qual é? Que é, pelo que nós percebemos, em função daquilo que foi a declaração do seu presidente, que não terão existido esse tipo de manifestações. E, portanto, a existirem, obviamente que o Vitória de Guimarães fica aqui numa posição muito delicada e muito difícil. Porque, vamos ver, como eu disse, é preciso perceber, dimensionar exatamente o que se passou. Para mim, o mais importante do que tudo é a verdade. O que é que efetivamente aconteceu? Segundo, questões de racismo. Quer dizer, qualquer pessoa que apoie manifestações de racismo, quer dizer, não há forma de coexistirmos com situações de apoio a manifestações dessa índole. E, portanto, são coisas... Eu, para mim... Mas é uma posição um bocado estranha, se me permites, porque foi a ti que eu pedi a palavra. É uma posição um bocado estranha, porque nós não estamos aqui. O Vitória de Guimarães não tem que provar que não existiu. É o contrário. O Vitória de Guimarães... que diz que não tem que provar que existe. Mas isso tens que perguntar ao Vitória de Guimarães, não a mim, não é? Porque eu quero que fique isto muito claro. Racismo, tolerância zero, mas absolutamente zero, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os países, no futebol e fundamentalmente no futebol. Nós temos que perceber que o futebol canaliza, enfim, muita gente, muitos interesses, e o futebol, aliás, a UEFA e a FIFA têm tido manifestações claras em relação a reduzir a zero essa tolerância, e acho que fazem muito bem, porque o futebol é veículo destas situações e deve ser aproveitado positivamente e não negativamente. Mas não achaste estranho a posição da Vitória de Guimarães? Não achaste estranho? Vamos ver, eu tenho... É normal um ser humano. Vamos lá esquecer o futebol. Nós temos aqui muitas discussões sobre futebol. Eu apetecia-me quase não falar de futebol, porque me sinto absolutamente indignado. Chame-se a pessoa em causa Marega, Abubacar, Eusébio da Silva Ferreira, Mário Coluna, Rui Jordão. Mas a tua indignação é igual à minha. Que andaram a passear, a tua indignação é igual à minha em termos de... O Estado inteiro não ouviu. Vitória de Guimarães tem que provar que não... É difícil provar que um ser humano, já farto de ser ofendido e insultado, abandona um estádio, um campo de futebol. Não é verdade? Não se ouviu? Eu não estou a apontar a ti, Rui, fique claro. Tu não estavas no estádio. Eu não estava no estádio e a verdade é que há um conjunto de testemunhos no sentido... Há pessoas, e eu estou a dizer daquilo que ouvi, daquilo que registrei, a minha preocupação, acima de tudo, foi
perceber exatamente o que se tinha passado. E testemunhos de pessoas da imprensa que estiveram no estádio, mesmo nos relatos através da rádio, etc., todos tiveram muitos cuidados relativamente à caracterização desta situação, porque disseram que não tinham a certeza, quer dizer, não tinham ouvido, em alguns registros, que não tinham ouvido manifestações racistas. Mas isto há aqui uma contraposição. A simbologia de um macaco, a simbologia dos sons que o macaco faz é o quê? Isso é obviamente que é racismo. 10 minutos a simbolizar os sons de um macaco é o quê? É racismo. Rodolfo, o que é que pensas sobre isso? Boa noite. O que eu penso sobre isto? Penso uma coisa. Eu nunca, quando venho para os programas, e isto lá vai dizer pela luz que me alumia, é verdade, eu não recebo mensagens. Porquê? Acabou o programa, vi o jogo no hotel, e tranquilo, calmo. E calmo não, porque houve uma parte que nos deixou a nós todos muito mal dispostos, tirando depois também o valor do Guimarães, que também fez com que o jogo em si fosse difícil para o Futebol Clube Porto. Já vamos ao jogo e à parte dos adeptos do Vitória que não se identificam com isto. Mas quando eu ouço o que tu disseste e bem, isso é o quê? É macaco. É macacos. E depois mostraram-me o vídeo do Rui. E eu disse, que é isto? Do Rui. Um vídeo do Rui a afastar o Guimarães disto e a atacar a personalidade do Marega. Não. Eu vi, está aqui. Está aqui. Não. Tu atacaste o Marega que fez. Não sejas portador. Não, eu sou o portador daquilo que vi. Tu queres ser portador. Não sou portador. Queres ser portador. Não sou. E vou-te dizer uma coisa. Para mim foi uma coisa que tu defendes. Ouviste-me aquilo que eu disse aqui ou não? Eu ouvi tudo o que tu disseste, mas ouvi também o que disseste antes. Ou não te interessa? Não, interessa-me que tu ouviste aqui antes. E este é o Rui Santos. E este é o Rui Santos que eu conheço. Uma coisa é o aproveitamento que querem fazer dessa situação. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir. Não vou entrar em discussão. Não vou permitir. Eu também não vou permitir que isso aconteça. Eu não vou permitir que façam aproveitamentos. Senão ainda vamos piorar as coisas. Façam aproveitamentos que não têm a ver com esta questão em concreto e que têm a ver com outras situações. Não vou permitir. Rui, racismo é racismo, racismo é racismo. Até houve racismo e tu disseste que não e vieste com o Marega. Racismo é racismo. Falaste do Marega de coisas que ele fez. Racismo é Queres racismo. que eu te explique o que é que aconteceu com o Marega quando ele saiu do Guimarães? Eu vou-te explicar. E provado que há racismo, e provado que há racismo, não há ninguém que ponha na minha boca coisas que não sejam a condenação veemente ao racismo. Mas isso é o Rui que eu conheço daqui. Sem qualquer margem para dúvidas. Que fique claro. Deixa-me só falar, Rodolfo, permites, não vou-te interromper. Não, mas vou-te permitir que tu continues. Mas a ti, ao Rui, ao Manel e ao Ricardo, eu vou só pedir uma coisa. Não, isto é muito complicado. O que se passou hoje é muito complicado. É mais bonito quando nós discutimos aqui outro tipo de coisa. Absolutamente. Esta é dolorosa. Esta é dolorosa, é horrível. E por isso é que o Rui Santos, que eu conheço, e bem... este Rui Santos. Eu só vi o Rui agora. Este Rui Santos. E este é o Rui Santos que eu conheço. Agora, não ouvi mais nada. Não sei o que é que ele disse, só deixa eu dizer. Certeza absoluta, devido ao seu grande profissionalismo, viu o jogo. Como tu viste e nós vimos. E eu vi durante 10 ou 15 minutos. Isso é o quê? Eu ouvi. Tu ouviste? Muito bem. Ouvi na televisão, ouvi. Não é preciso. Depois, já disse aqui e acabou o jogo. Eu normalmente gosto de ver o que dizem os treinadores e tal e coisas, mas também... Vamos lá ver. Eu vou-te dizer uma coisa. Até em função, porque já houve insinuações assim assado, até em função daquilo que foi que é a minha vida, que foi a minha juventude. Eu vivi 2 anos em Angola, convivi com pessoas de todas as raças. Nós jogadores convivemos com tanta malta boa. Para mim, racismo é das piores coisas que existe no mundo e na humanidade. Não percebi como é que tu falaste. Era o que me faltava, que por causa de outras situações que têm a ver com as críticas que eu faço noutras questões relacionadas eventualmente com o Futebol Clube do Porto, que queiram agora, não vamos misturar, e há uma série de oportunistas que querem tirar partido desta situação. Foi um momento menos bom. Já se percebeu. Não é menos bom. Desculpa lá. É que eu não estou aqui. Eu não vou atacar aqui ninguém. É que eu sou pela verdade. Atenção. É verdade, mas não sou pela verdade. Eu sou pela verdade. Não foste, Rui. Tu ouviste.
Ouvi, mandaram-me, pá. Porque eu não tenho. Eu fui jantar com a minha filha a seguir ao jogo. E mandaram-me, pá. Mandaram-me isto. E quando eu disse assim, mas como é que é possível? Porque depois é assim. Tu falaste do Marega, do passado do Marega, que o Marega, disseste que o Marega era um jogador que fazia. Um Marega, quando veio-se embora, foi substituído e não gostou da substituição, como muitos jogadores já fizeram, ok? Se eu vou falar se o Marega é bem comportado, se é um menino de couro, se não é. Opa, não vou discutir. Eu não ouvi o Rui dizer nada, mas ouvi o presidente de Vitória de Guimarães dizer, e nós vamos pôr, e se for preciso metemos. Não ouviste o Rui, então o que é que. Não ouvi o Rui. Porquê é que não ouviste o Rui? Mas o Rui é uma pessoa importante, muito importante aqui na SIC. E é um jornalista de renome. E não ouves o Rui. Eu não ouvi o Rui porque o Rui foi ao Jornal da Noite. E eu nessa foi ao Jornal da Noite. Eu estou a falar do Jornal da Noite. Mas, Rodolfo, mas eu não faço. O Rui não teve bem. O Rui não vai dormir bem. Mas eu sei que não faço. Eu sei que não faço só o playoff. Não teve bem o Rui. Portanto, está a fazer outras coisas. Agora, há uma coisa que o presidente Vitória Guimarães disse, o que eu ouvi o presidente Guimarães dizer, que o perfil do Marega dava de outras alturas. O Marega, tu próprio disseste. Ok, vamos falar. Não, o que eu digo, isto mete-me nojo. Não vamos confundir as coisas. E vamos falar aqui só de duas coisas. Não vamos confundir as coisas. Uma coisa são manifestações de racismo que são intoleráveis. Então a chamar macaco ao homem durante 10, 15 minutos não é racismo. Outra coisa é atirar cadeiras para o campo, eventualmente, tudo, em relação a ele. O histórico e o perfil das pessoas. Isso é outra coisa. Mas tu disseste isso. Isso tu é outra desculpas coisa. o racismo. Não se podem misturar. E depois não se podem misturar. Não é misturável. Não se pode misturar. O Rui misturou. Não misturei. Não misturou, porque ao defender o racismo que houve e ao vir com o Marega que fez aquilo, eu tive o cuidado de separar as águas. As águas. Rui, não foste feliz, pá. Foi um dia que não devias ter ido ao telejornal. O Rui foi infeliz. Agora há uma coisa. Olha, também há muita gente, também teve de dizer, há muita gente que acha que nem devia estar no espaço público. É vida. Não, mas eu acho que não. É vida. É vida. Estás bem, acabou. Censura tive uma vez na vida. Uma vez na vida. O país. Houve um Presidente da República que quis saber o que é que se passou comigo. Um Presidente da República. Pronto. Ok? Meus senhores. Censura tive uma vez na vida. Vamos falar de coisas Deixa-me lá dizer aqui uma coisa. Pelo amor de Deus, o Rui teve mal, muito mal. E de certeza absoluta que o Rui Santos não vai dormir hoje porque não vai dormir. E não quero ficar por aqui. Sabes quem é coisas mais importantes do que o Rui disse que não houve racismo? Sabes quem é que disse? Claro, sabes que não. Não, mas o Rui. O que ele disse aqui é que eu ouvi. O que ele disse aqui é o Rui. O que ele disse aqui é o Rui. Agora, é uma coisa. Sabes quem é que disse que não houve racismo? O André. Filho do meu amigo André, de quem eu gosto muito, jogador de Guimarães. Sabes quem é que disse que não houve racismo? O Ivo Vieira, treinador de Guimarães, que contra o Porto dá chutes sempre na água. Eu disse bem isso. Permites-me que podemos pôr. O Ivo Vieira não me passou nenhuma procuração. Sim. Eu acho que o Ivo Vieira perdeu hoje uma oportunidade de se demarcar de uma posição institucional que foi a posição de Vitória de Guimarães. Mas também é verdade que o Ivo, como também acho que o Sérgio Conceição devia ter ido à sala de imprensa e não foi, e hoje, não só por estar mais próximo do primeiro lugar, como por tudo o que aconteceu a Marega, devia ter ido à sala de imprensa. Erro de casting no que diz respeito à questão da comunicação. Agora o Ivo Vieira não disse isso. O Ivo Vieira não disse isso. O que é que disse o Ivo Vieira? O que o Ivo Vieira diz... Nem era peixe, nem era carne. Não, que era uma sorda. Não, é só para centrarmos o que o Ivo Vieira disse. O Ivo Vieira disse que não ouviu. Podemos estar aqui a discutir como é que não ouviu. Ele está no Pronto. Agora ele também disse que há um ato de racismo que repugna. Ele não disse que não ouvia. Eu admiro um homem como tu, inteligente como tu, sabedor como tu. Tenho um homem que está no estádio, no banco, se ouve tudo. Tu já jogaste à bola. Tu estás num estádio, o estádio cheio, meu Deus, aquilo é. Ouves tudo. Isso é outra coisa. Ouves tudo. Eu acho que tu achas. O Ivo Vieira, até estou a falar de uma pessoa que simpatizo. Sim, ele foi meu jogador no Nacional, simpatizo. E acho que ele está com garra, está com querer e com classe e categoria. Não fico muito contente contra o Porto dele dar os chutes nas garrafas, a tirar as garrafas ao chão e contra o Benfica. Podemos ouvir o Ivo Vieira, que é mais fácil. Não, mas quero só te dizer coisa. Podemos ouvir o Ivo Vieira. Tu já disseste que o Ivo Vieira disse. Não disseste? Se houve ato de racismo que ele condena. Pronto. Mas ele diz que não ouviu. Pronto. É outro isso lado. É um bocadinho o que o Rui disse na da primeira fase em que falou. Se houvesse racismo, que condena. Foi o que disse o Rui. Mas houve racismo. Depois é o Presidente de Vitória que está a salvaguardar as costas. Eu não quero que o Vitória de Guimarães leve um castigo daqueles fortes e feios que tem que levar e deve levar. Tem que levar e deve levar. O André Ventura, que como homem é um zero, é uma vergonha de um homem.
André Ventura, que eu nunca falei com ele, que ele até é deputado, digo-te uma coisa, é asqueroso, não gosto do homem, pá, em todos os aspectos. E é o Rui Santos, e foi o Rui Santos que me desiludiu. Desiludiu-me. Vamos voltar outra vez. Outra vez. Não, Está esclarecido ou não está esclarecido? Está esclarecido. Mas tens alguma dúvida que eu condeno o racismo a 100%? Não, nenhuma. Por isso é que, 1000%? o que é que eu pus aqui? Desiludido porque tu tiveste um erro que não é normal em ti. Mas qual erro? Levaste tudo para o Marega, mas não interessa. Agora vou sair de cena. Acabou. Agora, não, acabou não é o saíste de cena. Não, acabou este tema, o Rui já porque já não aqui gosto de falou. estar aqui a falar deste cena. Pois, mas temos que falar. Contigo, estás a perceber, Não, Rui? não Porque é eu conheço-te, particular. Rui, eu conheço-te. Se me conheces, Mas erraste ao defender a outra casa o Marega e não defendes o racismo. Houve racismo, Rui. Houve racismo. Se me conheces, houve tu devias ter dito, a primeira coisa que devias ter dito é que não concordavas nada com as leituras que algumas pessoas estão a fazer. E estão a fazer malevolamente. Rui, entendes? Rui, tu deste aso a isso, tu falaste, tu vieste com o Marega, tu vieste com o perfil do Marega e disseste que ou não ouvistes, ou não, ainda há pouco disseste com pessoas da tua confiança que mentiram-te, pá. Foi horrível, pá, porque aquilo foi 10 ou 15 minutos, como diz aqui o Paulo, foi 10 ou 15 minutos a gritar. Isso é o quê, Rui? Se tu estás a assegurar... Então não tenhas a mínima dúvida. Sim, nós somos meninos do povo, somos adultos e, portanto, é evidente que Marega, logo à partida, nunca chegaria àquela situação. Eu tenho uma situação que se passou comigo e eu vi ao vivo, portanto, isto já vem de trás, isto do Marega. Do Marega? Do Marega. Não estou a perceber. Eu já te explico. Eu estou à vontade para falar porque eu sou totalmente contra o racismo. Aliás, o meu melhor amigo de sempre de futebol chama-se Rui Manuel Jordão, Trindade Jordão. Portanto, eu estou à vontade para falar de tudo. Nem estou a dizer, eu condeno aquilo que fizeram hoje ao Marega. Totalmente. Totalmente. Mas isto se calhar já tem antecedentes. O Marega jogava no Guimarães. Eu era scouting do Sporting. E fui ver um jogo Vitória de Guimarães Portimonense. Epá, não digas isto, vão-te chamar racista. Não, deixa eu ouvir. Deixa eu dizer o que vi. Deixa eu ouvir. Mas isto não tem nada a ver com racismo. Não, deixa eu ouvir. Que eu nem sei bem o que é que se passou. Mas sei que o Marega saiu do campo e começou a chamar os adeptos para virem cá para baixo. E qual é o problema? Então, com as calças. Que é isso? Espera, não chamaste nunca os saltos para vir cá para baixo ou vir lá para cima? Ou estás a brincar? Manel, estava melhor calado, estavas melhor calado. Estou-te a dizer. Só porque disse isto. Não, opa, estavas melhor calado. Estás a confundir o racismo com uma zanga entre os jogadores e os adeptos, que foi o que fez o Rui, pá. Mas isto não é racismo. Outra vez. Já chega. Ok, opa. Não, é que o ato é suficiente para isso. Isto não tem a ver com racismo. Já está esclarecido. Eu estou a dizer aquilo que vi. Não sou surdo nada, não sou surdo. Eu não sou surdo. Rui Rodolfo, não sou surdo. Olha para mim. Não sou surdo. Olha, já chega. Rui, já explicaste. Não há mais. Podes. Mas o que eu te pergunto é: há alguma justificação? Mas o que é que isso tem a ver com o ato de racismo? Não tem nada a ver com isso. Mas é isso que estamos a falar. Tem a ver que os adeptos do Guimarães, se calhar, também já tenham qualquer coisa contra o Marega. Quando o Marega fazia golos e golos e golos pelo Guimarães, Manel. Tu lembras-te dos golos e golos e golos que ele marcou pelo Guimarães? Eu estou a constatar um facto que eu vi. Portanto, a partir daquele momento, se calhar, houve ali qualquer animosidade em relação a ele, estás a perceber? Agora, por nunca chamar aquilo que fizeram. Claro, isso é horrível. Isso é horrível. Estás a perceber? O que aconteceu hoje é vergonhoso. Olha, posso perguntar para o futebol. Posso fazer uma pergunta? Tu que és um homem de futebol que andaste dentro de um campo. Eu não sei o que é que Marega fez ou deixou de fazer antes. Não, antes. Eu estou a falar daquele jogo que já houve um problema com a massa associativa. Tu estás a falar de coisas do futebol. Que são coisas do futebol e a provocação para a bancada. Isso enquanto o futebol tem quanto tempo. Quantos jogadores? Isso é uma coisa. Eu não sei o que é que o Marega fez. Sim, mas eu não estou a fazer comparações. Agora, o Marega, se não matou ninguém dentro de um estádio antes, se não bateu em ninguém antes, o que eu te pergunto é, o que se passa hoje tem alguma relação com qualquer outra coisa que o Marega possa ter feito? Isso não. Mas, eu não sei, aquilo foi muita gente. Estás a perceber? Mas eu vinha no carro, se ouvi bem, eu vi o presidente do Guimarães falar, a dizer que ia condenar as pessoas que fizeram isto.
Sim, eu ouvi. Já vamos ouvir. Claro. Deixa-me aproveitar para ouvir o que diz Miguel Pinto de Lisboa e também e Vieira, até já falámos também de Vieira, o presidente do Vitória Sport Clube e também o treinador, o que disseram em conferência de imprensa. Não é inédito, porque esse atleta já foi atleta do Vitória Sport Clube e já aqui também quis abandonar o campo de jogo e não teve nada a ver com situações de racismo. O atleta em questão tem também o seu perfil. Sinceramente, não me apercebi. Apercebi-me sim de uma atitude provocatória de um atleta. Amanhã, correndo o risco de qualquer pessoa pôr um post meu ou comentar as minhas palavras e me chamar os nomes que quiser sem me conhecer como pessoa, porque isso acontece recorrentemente no futebol, se falar dos outros sem saber aquilo que os outros são, como é que são como homens, como é que são como pessoas, mas isso também passa-me ao lado. Eu, na realidade, apercebi-me de um fremesim, de assobios, da situação do Marega depois a querer sair, mas não quero estar a falar sobre uma questão que não tenho certezas, muito nitidamente e de forma muito sincera, em relação àquilo que é um facto que mencionou aí, mas que se a for verdade e acontecer, é um comportamento que eu não estou de acordo que aconteça. Acho que devemos ter respeito mútuo, tanto pelos nossos adversários como pelos nossos jogadores, e todos nós devemos andar assim no futebol. Há muita gente a mentir no futebol, e vocês sabem disso. E são testemunhos disso. Há treinadores que a equipa nem joga e dizem que mereciam ganhar. Há treinadores que atacam menos que os outros e dizem que até mereciam um empate. Há adeptos que a equipa nem joga e dizem que mereciam ganhar. A minha forma de estar no futebol, a minha postura não é essa, é relatar aquilo que vejo. Aquilo que se sente em relação ao jogo, aquilo que vejo neste sentido, o que foi por fora. Já respondi, não vale a pena estarem a pescar, porque não é questão de que eu vou me enganar ou vão tirar alguma coisa. Eu estou a ser o mais sincero possível. Não consigo fazer mais. Ou acreditam ou não acreditam. Vamos ouvir agora o presidente do Vitória de Guimarães. Já ouvimos, eu tinha aqui um sinal de que iríamos ouvir mais uma parte do presidente do Vitória, mas a parte que ouvimos presumo que também já é suficientemente elucidativa. Ricardo, bem-vindo a este play-off também. Boa noite. Isto tem explicação? Isto tem explicação? Não tem, obviamente, explicação. Quero, não vamos obviamente, repudiar e condenar os insultos e os comportamentos racistas. Obviamente, não podemos culpabilizar todos os adeptos do Vitória de Guimarães, uma pequena parte deles que têm que ser obrigatoriamente identificados, responsabilizados e punidos pelos atos que tiveram. Infelizmente aconteceu, tem acontecido muito noutros países. Eu próprio aderi a um movimento da PFA, que é a Associação de Jogadores Profissionais Ingleses, numa ação que eles fizeram há uns meses relativamente contra o racismo, chamada Enough. Say no to racism. Por isso é horrível estarmos a presenciar isto no nosso futebol e aqui em Portugal. Infelizmente é um assunto muito delicado e infelizmente muito presente na nossa sociedade. Surpreende que o decorrer dos tempos que haveria de chegar um momento em que isto iria acontecer. Obrigatoriamente iria acontecer e infelizmente aconteceu. Agora temos todos que repudiar todos estes comportamentos e condenar e obviamente punir quem os fez. Relembrar também que aconteceu um episódio com um jogador do Benfica há 2 ou 3 anos, na altura Nelson Semedo, no mesmo estádio, que teve outro tipo de comportamento. Obviamente cada um tem o seu sente e faz aquilo que sente, e na altura mandou calar os adeptos do Vitória de Guimarães, mas acho que acima de tudo estes comportamentos têm que ser erradicados do futebol, do desporto em geral e da sociedade. Pedro Sepúlveda, bem-vindo ao play-off. As reações são várias. Vais participar neste play-off, dando-nos a conhecer algumas dessas reações. Deixa-me começar pelos clubes que, entretanto, vão reagindo a esta situação. Foram já vários os clubes que reagiram a estes comportamentos racistas por parte dos adeptos do Vitória de Guimarães a Marega. Um dos primeiros clubes foi o Sporting, que diz em comunicado
que é contra este tipo de comportamentos. Os Leões dizem que não se revêem neste tipo de comportamentos e demonstram a sua solidariedade com o jogador Marega e dizem também, e passo a citar, que juntos conseguiremos erradicar estas atitudes dos estádios de Portugal. Outro dos clubes foi o Rio Ave, que diz que, tal como no futebol, aliás, não só no futebol, como em toda a vida, não devem existir comportamentos de racismo. O racismo é crime e também que juntos vamos conseguir que este tipo de atitudes não se voltem a repetir. O Braga publicou uma mensagem mais curta, diz que hoje e sempre somos pelos valores do desporto e da dignidade humana, pelo Marega e por todos. E agora vamos então recordar a publicação de Marega após o jogo com o Vitória de Guimarães. O Maliano disse que gostaria de agradecer a todos aqueles, ironicamente, como é óbvio, a todos aqueles que tiveram este tipo de comportamento no estádio do Vitória de Guimarães, que agradecer também ao árbitro por não o ter defendido e por lhe ter mostrado um cartão amarelo. Diz mesmo que espera não se reencontrar com Luís Godinho no futuro e diz, passo a citar, você é uma vergonha. Iker Casillas, ele que já não faz parte do plantel do Futebol Clube do Porto esta temporada, mas continua ligado aos Dragões, deixou uma mensagem de respeito para Marega, respeito para o futebol e respeito para todos. Também Danilo Pereira, ele que é o capitão do Futebol Clube do Porto. Mas ampliando um bocadinho também o texto, que eu sei que consegues, de maneira que as pessoas que nos estão a ver em casa possam também ter mais ideia do que estás a dizer. Como estava a dizer então, o comunicado a publicação de Danilo Pereira, ele que diz que uma grande vitória, estamos no caminho certo, estamos mais fortes. Ele que não esteve presente, como disse, hoje no jogo com o Vitória de Guimarães, e tal como Danilo Pereira, a maioria dos jogadores do Futebol Clube do Porto fez uma publicação com esta foto, mudando apenas a mensagem de apoio aos jogadores do Vitória. Exatamente, aqui a ajuda da produção a ampliar estas mensagens dos jogadores do Futebol Clube do Porto. O Sérgio Conceição usou uma fotografia diferente. Usou uma fotografia de Pinto da Costa e do Maliano, dizendo somos todos Moussa Marega, não ao racismo. Fora de Portugal também já foram várias as reações. Filipe Augusto, jogador do Atlético de Madrid, ele que foi jogador do Futebol Clube do Porto, também reagiu a este tipo de comportamentos, dizendo que diga não ao racismo. É lamentável aquilo que se passou hoje no estádio do Vitória de Guimarães. Força Marega. Também António Marcial. Um pouco estranho pensarmos um jogador do Manchester United estar também a falar sobre aquilo que aconteceu hoje no estádio do Vitória de Guimarães. Ele que diz, força Marega, estamos juntos. Também o Clube do Brasil Vasco da Gama refere que mais um episódio, infelizmente, de racismo no futebol, desta vez em Portugal. Estamos solidários com o jogador Marega. A imprensa espanhola já faz artigos sobre o que se passou hoje, dizendo mesmo que é uma vergonha aquilo que aconteceu hoje no estádio do Vitória de Guimarães. O jornal espanhol A Marca diz mesmo que é um dos episódios mais difíceis, um dos piores episódios da história do futebol português. Também o jornal AS, para terminar, fala de tudo aquilo que aconteceu hoje no estádio do Vitória de Guimarães, dos insultos a Marega, ele que acabou por abandonar o estádio antes, o jogo, aliás, pediu para ser substituído, forçando o Futebol Clube do Porto a uma substituição. Paulo, está toda a gente a falar do futebol português, pena que seja pelos piores motivos. Há reações também da área política em Portugal, já lá iremos, Pedro, mais uma vez para ouvirmos mais reações. Rui, outra área de análise para esta situação que parece que é importante começar a agarrar. Temos um poder político que diz ao mais alto nível que já fez tudo o que tinha a fazer, compete aos clubes. Eu estou-me a referir a este ato criminoso, tanto que nos envergonha em torno de Marega. Eu, pelo menos, sinto-me envergonhado enquanto cidadão, aqui não enquanto jornalista, mas como cidadão sinto-me envergonhado. E apetece-me pedir desculpa ao Marega, porque a sociedade portuguesa, se nem todos os adeptos do Vitória de Guimarães são iguais aos indivíduos que trataram hoje Marega como trataram, também a maioria esmagadora do povo português não se identifica com isto, porque são pessoas de bem, e é importante que isso seja dito
ao Marega de forma muito clara. E temos uma área política que diz que agora compete aos clubes, que nós já fizemos tudo. Tudo o quê? O ambiente em torno dos estádios é cada vez mais violento, cada vez mais intolerante. Este é um dos episódios vergonhosos dos muitos que já se viveram. E então, não acontece nada? Ou isto tem a ver com as cores clubísticas também? Se for de uma cor é perdoável, se for de outra cor já não é perdoável? Bom, eu sou a favor desde sempre, e quem me acompanha estes anos todos sabe que eu defendo a autonomia do movimento associativo e, portanto, em condições normais, esse movimento associativo, que tem as suas regras, os seus órgãos jurisdicionais, devia resolver os problemas do futebol. Por isso é que há uma especificidade própria do futebol e, portanto, o futebol, quando funciona bem, não precisa do Estado para nada. O problema é que o futebol muitas vezes não funciona bem e é ele próprio, o futebol, a estrutura do futebol, que pede a ajuda do Estado. E o Estado, mesmo com o apelo que o futebol faz recorrentemente para intervir, acaba por não o fazer. E isso é que é lamentável, porque o futebol não pode estar acima do Estado. Não pode estar acima do Estado, nem pode estar acima de nada. Quer dizer, o futebol é uma indústria muito importante, que mobiliza muita gente, muitas paixões, muitas emoções, muito dinheiro. E, portanto, o futebol serve para promover bons ideais, serve para promover coisas muito más, entre as quais o racismo. E, portanto, nessas circunstâncias, quando o futebol não se sabe regular, deve ser o Estado, devem ser os governos que devem fazer essa regulação. Mas só nessas situações. O problema é que em Portugal nós temos uma história de décadas em que o futebol não se sabe regular a si próprio. Não se sabe, com excessos de toda a natureza. E é nessas alturas que eu entendo que o Estado e os governos devem intervir, seja para questões de segurança, seja para questões desta natureza, seja para todas as questões em que o futebol acaba por não se assumir em termos da dimensão e até em termos sociais que se devia assumir. E, portanto, isso que fique claro. E, portanto, eu tenho há muito tempo, e, portanto, basta ter noção das minhas intervenções, que entendo que a intervenção do Estado em determinados momentos é fundamental. E nós estamos a passar um momento no futebol em Portugal de desregulação total do futebol. Desregulação total. E também eu não sei, por exemplo, acho que há uma coisa, eu vou dizer aqui uma coisa que me parece importante apurar, que é de onde é que vêm estes insultos. Porque normalmente estas questões estão associadas ao comportamento das claques. O Vitória de Guimarães tem uma claque organizada e, portanto, está legalizada e está registada. É preciso perceber, por isso é que eu disse no início, de onde é que isto vem, se veio da bancada central em frente à tribuna, se vem das claques, do âmbito das claques, e há uma coisa que para mim é fundamental, que é os clubes, antes de pedirem a intervenção do Estado, e é claro que a partir do momento em que eles não fazem isso, o Estado tem que intervir, mas antes da intervenção do Estado, os clubes deviam ser eles os primeiros a expulsar das suas hostes todos os adeptos que tenham comportamentos que sejam socialmente reprováveis. Todos. E o problema é que, em Portugal, tirando o caso atual do Sporting, por causa da questão das claques, nós não temos os nossos principais clubes a fazer isso. Devia começar por aí. Ao contrário, há um presidente desse mesmo clube que está a ser muito criticado por ter feito o que fez. E, portanto, eu acho que devia começar por aí. E eu entendo esta questão da relação entre o futebol e o Estado, uma relação que devia ser uma relação cúmplice, de apoio, de ajuda. Quer dizer, o futebol pedir a intervenção do governo e o governo intervir para defender os ideais que devem ser defendidos no âmbito do futebol, desportivismo, fair play, coexistência pacífica, todas essas coisas. Eu defendo isto há anos, décadas, que ando a defender isto. Rui, deixa-me só dizer o seguinte, não querendo aqui fazer de advogado de defesa das claques, mas também é verdade que há setores da sociedade portuguesa
cada vez mais vistosos que defendem um determinado tipo de radicalismo radical e não só, e não fazem parte das claques. Estou a falar da sociedade. Não fazem parte de claque nenhuma que se saiba. Que defendem o radicalismo e a intolerância. Claro que sim. Cada vez está a crescer mais, não é? Em Portugal, claro na Europa, mas eu acho, em todo lado. Eu acho que politicamente... E esses não fazem, politicamente isso é preocupante. Quer dizer, os movimentos populistas, etc. Eu, como cidadão, preocupo-me com isso. Agora, evidentemente que, vamos lá ver, a maior parte das pessoas não são racistas. Felizmente. A maior parte das pessoas que estavam no estádio do Vitória de Guimarães não são racistas. E, portanto, é preciso, quer dizer, dimensionar isto. Sim. Óbvio, como eu disse, racismo, manifestação de racismo, seja grande, média, pequena, pequeníssima, é sempre de condenar. Bem, deixa-me explicar. Agora, também quer dizer uma coisa. Os jogadores do Guimarães também quer dizer, evitar também quer dizer uma coisa. Gesto bonito dos também jogadores do quer Guimarães. dizer uma A coisa. questão não é evitar. Também quer dizer uma coisa, é que, e por isso é que eu não quero sair disto, que é condenação 1000% manifestações racistas, mas atenção também aos aproveitamentos políticos, não é? Políticos e não só. Aproveitamentos. Mas o que é que aqui há para aproveitar a não ser a intolerância? Aproveitamentos. Eu estou a medir as palavras. Aproveitamentos. Não é? E, portanto... Mas o aproveitamento a favor dessa posição ou contra? Não, eu tenho a noção de como é que funcionam as sociedades, como é que as coisas funcionam. E, portanto, sem nunca deixar de colocar a nota de que o mais importante, sendo as manifestações de índole racista, grandes, muito grandes, pequenas, médias, pequenas ou pequeníssimas, a condenação tem que ser absoluta. Então aí não ganha qualquer relevância os aproveitamentos, não é? Não ganha relevância em comparação com o problema maior. Que é o racismo. E esse é que nós temos que erradicar. Sem dúvida. E temos que nos envergonhar, sobretudo. Mas que não haja dúvida e não devemos ter medo de dizer isso, até porque nos consideramos pessoas bem. Às vezes dá-me a sensação que isto não está a entrar, mas tem que entrar. Condenação 1000% sobre manifestações racistas, sejam grandes, médias ou pequenas. Vamos avançar para o futebol, mas antes disso, só uma passagem muito rápida para vocês, que querem ouvir também o Preto Sepúlveda. O Manuel Fernandes, disseste uma coisa a Manuel muito curiosa, que é, houve uma tentativa de evitar que ele saísse. Que ele saísse. Deixa-me pôr-te a questão ao contrário. Isso, em vez de ter sido evitar, tem havido uma onda de solidariedade, quer dos jogadores do Porto, quer dos jogadores de Vitória de Guimarães, e de um árbitro, que a dada altura andou ali meio perdido, sem saber o que é que havia de fazer. Isto não tem a ver com a sua atuação em campo, que até acho que foi uma excelente arbitragem. Mas perdeu-se ali, nunca tinha vivido. Devia ter agido. Qualquer um perdia-se ali na. Não, devia ter agido. Era ou não um ato de grande solidariedade? Isso sim, não é evitar que ele saísse, porque ele percebeu-se que ele ia sair, de qualquer maneira. Que é era sair todos com uma regra. Segundo eu ouvi, há uma lei que pedia o árbitro através dos speakers lá era a primeira atitude suspender o jogo. Senão, o jogo podia recomeçar, se eles continuassem, acabava o jogo e depois normalmente aquilo que eu sei, era o Conselho de Disciplina que resolvia. Digamos, a norma que é seguida pela UEFA e pela FIFA é exatamente essa, que é: há uma primeira advertência que deve ser feita por alguém, speaker de serviço, não é? E normalmente há uma tolerância até 3 intervenções no máximo. No máximo, dependendo depois da gestão que o árbitro possa fazer sobre isso. Mas obviamente que quer a UEFA, quer a FIFA... Tudo depende do árbitro, não é? Tudo depende, obviamente, da gestão do árbitro. Já aconteceu em algum país? Já aconteceu. Ainda há pouco tempo. O Balotelli? Aconteceu com o Balotelli. Mas aí creio que foi uma ameaça apenas de sair, acabou por não concretizar a saída de campo, não é? Mas também devemos ter nota de que, não em jogos muito mediáticos, mas já houve condenações de clubes
por manifestações de racismo em Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol também já tomou posição sobre a situação. Diz que os comportamentos racistas são intoleráveis numa sociedade aberta e evoluída. Os autores de insultos racistas devem ser identificados e levados perante a justiça. A FPF repudia comportamentos racistas, venham de onde vierem e seja qual for o local em que se verifiquem. Como dissemos, Marega foi hoje vítima de atos racistas no estádio de futebol. Pedro, há mais reações, essas não param, tanto a nível nacional como a nível internacional e também até a área política portuguesa, a nível dos seus partidos mais representativos, já tomaram posição. Este caso já despertou várias reações no campo da política, mas antes de lá irmos, queria destacar a reação, o comunicado oficial da CLAC do Vitória de Guimarães, um comunicado, como podemos ver, extenso, mas que vou citar aquelas partes que penso serem as mais importantes. Um amor racista, pois só aceitamos ser branco e preto. Parabéns à máquina da comunicação social que hoje só viu o racismo contra um jogador e não viu o racismo desse mesmo jogador. Ao jogador racista e seu treinador, obrigado por demonstrarem com a vossa atitude e palavras o facto de sempre defendermos que no Vitória não devemos seguir ídolos, a não ser os seus próprios adeptos e o símbolo. Para a vida levamos a consciência tranquila de sermos hoje o que fomos ontem e seremos amanhã. O mesmo não podemos dizer, vocês os dois. Seremos preto e branco, sempre, nunca seremos Marega e Sérgio Conceição. Um comunicado extenso, como referi, dirigido a Sérgio Conceição e a Marega. Continuando então com as reações, Jorge Silas, o treinador do Sporting, também reagiu com uma publicação dizendo que não interessa a cor do clube que defendemos porque estamos todos na mesma cor, ou seja, somos todos da mesma cor, a referir-se ao tom de pele. Neste campo estaremos sempre juntos. Grande abraço, Marega. Também Sebastián Coates, o uruguaio do Sporting, defesa do Sporting, diz que somos adversários, mas estamos unidos, estamos juntos na luta contra o racismo. Força também, Marega. O Borussia Dortmund, o clube alemão, também já demonstrou no seu Twitter a sua solidariedade para com o jogador Marega, dizendo que nós apoiamos Marega, muita força, ele que foi hoje vítima de insultos racistas. Também que, tal como tu, Paulo, já referiste, a Liga tomou uma posição e também Pedro Proença, no seu Twitter oficial, disse que nunca pactuaremos com atos de racismo, xenofobia e intolerância. Banir este flagelo tem de ser uma prioridade. Para terminar, então, também Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, referiu que não segue futebol, mas que, aliás, não segue futebol, não tem o clube e raramente acompanho o que se passa nos jogos, mas hoje é adepta de Marega, confessa, racismo não é uma opinião, é crime. Como vemos, Paulo, são várias as reações que, não só em Portugal como em todo o mundo, não param de ser publicados artigos e publicações nas redes sociais sobre aquilo que aconteceu hoje em Guimarães. Pedro Sepúlveda, com as reações à situação que Marega viveu, não me passaram nenhuma procuração, mas penso que o posso fazer também com muito orgulho. Esta empresa onde estamos foi uma empresa construída em democracia interna, mas em ditadura, e não foi fácil construí-la. E em nome disso, obviamente que o grupo empresa, SIC, o Expresso, SIC Notícias, todos aqueles que fazem parte deste grupo, repudiam veementemente o que se passou em Guimarães e pedem também que a quem de direito sejam tomadas medidas, porque há aquela velha máxima, racismo nunca mais, não sabemos se o podemos aplicar, mas podemos pelo menos ter o direito, enquanto cidadãos de bem, pedir racismo fora de onde eventualmente possa estar, porque precisamos de tudo menos de atos desta natureza. Vamos para o futebol e agora é a parte que mais gostamos, que é a parte da bola no pé. Já vamos à vitória do Futebol Clube do Porto, que lhe permite encurtar a distância para o Benfica, mas tudo isto porque o Benfica ontem perdeu frente ao Sporting de Braga por 1-0. Como dissemos, já voltaremos ao Guimarães Futebol Clube do Porto. Para já, a derrota do Benfica, Ricardo, que permite esta aproximação do Futebol Clube do Porto. O que é que se está a passar com o Benfica de há uns tempos para cá? Eu aqui falo também num contexto de vitórias, das últimas vitórias do Benfica, que já davam sinais de que o Benfica não estava tão bem como já esteve noutras fases. Sim, acima de tudo, pensar que o Benfica é líder. Aí depende apenas de si próprio até ao final do campeonato. Obviamente, ontem as coisas não correram bem. Em termos de resultado, acho que o Benfica foi uma equipa completamente diferente daquilo que tinha sido
contra o Porto, fez um excelente jogo, principalmente na primeira parte, foi infeliz, não concretizou as oportunidades que teve, com um Braga com uma grande personalidade, fiel à sua dinâmica de jogo e ao seu estilo de jogo. O Benfica pressionou muito alto, causou alguns problemas na primeira fase de construção do Braga e através dessa pressão conseguiu uma ou outra oportunidade clara de golo que não conseguiu concretizar. E depois, infelizmente, quando estava a terminar a primeira parte, acaba por primeiro Vlaco Dimos fazer uma grande defesa num canto e depois no seguimento desse lance e no outro canto acaba por sofrer o golo que não merecia. Depois, na segunda parte, o Benfica à procura do resultado, entrou muito bem, mas não conseguiu novamente concretizar as oportunidades que teve. E depois ali algum desnorte, ali alguns jogadores que são fundamentais na dinâmica do Benfica em subrendimento. Estás a privilegiar a questão da eficácia. Eu pergunto-te exibicionalmente se este Benfica, que sinais é que dá? Eu disse, Paulo, o Benfica era a pergunta fácil de fazer, visto 7-1. O que eu digo é, esses 7-1 revelam ou não que esta equipa tem algumas debilidades e não está a jogar na linha do que se é exigido a este Benfica? Não, está a passar um momento que não é bom, que não é fácil. E os resultados ditam isso. Foram dois grandes adversários que o Benfica defrontou que não conseguiu vencer, mas o que eu te digo, o Benfica continua líder, com um ponto de vantagem sobre o Futebol Clube Porto, e é nisso que se tem que agarrar. Nós fomos ex-jogadores, o Manel e o Rodolfo ex-treinadores também, e nestas fases em que as coisas não correm tão bem, os jogadores têm que se agarrar àquilo que é a sua raça, o seu querer, o querer chegar primeiro do que o adversário, o querer ganhar a bola primeiro do que o adversário, e depois sim vem a sua qualidade técnica que é muita no plantel do Benfica, em que dá para resolver jogos. Agora, importante é o próximo jogo para a Liga Europa, um jogo difícil contra o Shakhtar, que vem de uma paragem. Não será fácil, mas o próximo jogo é o mais importante e acima de tudo, jogar e vencer. Por uma resposta rápida tua, o que é que te preocupa mais? É a aproximação agora para um ponto do Futebol Clube Porto ou é o rendimento do Benfica estar a dar sinais de alguma preocupação? Não creio, porque é nestas alturas que se vê os verdadeiros campeões, é nestas alturas que a equipa tem que estar unida e é nestas alturas que se tem que enfrentar. Estes momentos têm que ser enfrentados e têm que ser trabalhados e têm que ser resolvidos dentro de campo e continuar a trabalhar diariamente. Rodolfo, fez alguma analogia entre o que se está a passar com o Benfica e o que se passou com o Futebol Clube Porto na época passada? Boa pergunta, eu espero que sim. Espero que consiga. Já te passou pela cabeça isso? Já me passou pela cabeça e a todos os esportistas. Isto cá se fazem, cá se pagam. Portanto, ficava muito contente, muito feliz da vida se acontecesse precisamente o contrário do que aconteceu o ano passado. Acho que na realidade a pergunta que tu fazes ao Ricardo, e o Ricardo bem derivou e fez bem. Não, está a crescer muito em termos de drible. Não foi um central, mas comecei a jogar com grande classe, sem dúvida. Deu umas coxinhas e tudo, mas pronto, acho que sim, tem que defender a sua dama. Acho que o Benfica já, a tua pergunta tem toda. Há muito tempo para cá que andava a ganhar sofrido. Ganhava 2-1 ao Belenenses, se não foi 2-1, agora não estou a ver os resultados, mas foi jogos 3-2, acho. Ou 3-2, mas foi jogos sempre assim a marcar nos últimos minutos, e não vamos depois aos boavistas e isso tudo. Vamos só dizer, em termos futebolísticos, o Benfica deveria, se no futebol houvesse lógica, e vocês concordam comigo, no conjunto das duas eliminatórias, quem devia estar na final, no jogo jogado, nas oportunidades de golo, seria o Famalicão e não o Benfica. Mas pronto, o futebol é mesmo assim. Neste momento o Futebol Clube do Porto conseguiu passar de uma possibilidade do Benfica ficar com 10 pontos de avanço e terminava o campeonato, e poderíamos estar aqui agora a falar de flores e de animais ou qualquer coisa assim, e o futebol já não era muito em termos competitivos, porque o Benfica com 10 pontos estaria encontrado o campeão. Pois o futebol ganhou outra vez, o futebol português ganhou outra vez um novo elan. O Futebol Clube do Porto aproximou-se em 2 jogos, conseguiu subtrair 6 pontos ao Benfica, está a 1 ponto. Se me perguntares se eu queria ter mais 1 ponto, queria estar em primeiro lugar com mais 1 ponto. Concordas com o Ricardo quando ele diz que foi a eficácia que decidiu o jogo de ontem?
Não, eu acho que é, aliás, o que pensa Bruno Lage. Não, eu acho que até, por exemplo... Achas que não foi? Não, acho que há duas situações que o Benfica não teve eficácia, mas são dois lances que, se tivesse acontecido golos, meu Deus, estávamos aqui a falar outra vez do Braga antigo. Tu repara nas duas oportunidades de golo, o meio do Rafa que tira a bola a um central que está com a bola dominada, tens que dar mérito ao Benfica na pressão. Não, um tem a bola, Ricardo, jogaste a central, eu joguei à tua frente. Portanto, eu tenho a bola, tenho dominado, tenho 3 situações. Naquela situação num drible que não tem ninguém atrás de mim. Ou atrás no guarda-redes, eu sou rápido, bato a bola, ou jogo com um colega se ele tiver... Agora, ele dominou a bola, e era um esquerdino, passou a bola para o direito, o Rafa bem, e depois, num ângulo, o guarda-redes tem mérito, num ângulo chuta com o pé, portanto, com a parte de fora do pé, que não é o normal, e a bola passa ao lado. Depois tem... Isto são as oportunidades que eu te estou a dizer do Benfica na primeira parte, Ricardo. Sim. E há uma bola que bate, o Wallace tem a bola completamente dominada, em vez de se fazer a bola deixar bater, ele vai, rouba-lhe a bola, e é outra situação de gol. O Sérvia tirou a bola. O Sérvia, é essa que eu estou a falar? Rodolfo, mas isso são circunstâncias do jogo. Tu sabes que no momento os jogadores decidem da maneira que acham melhor. A zelhice de 2 jogadores. E agora, quem é que está correto e quem é que está certo? São 2 jogadores que jogam no Braga, grande equipa, mas estes 2 jogadores fizeram 2 erros, que se o Benfica faz aqueles 2 golos, são 2 erros de palmatória daqueles horríveis de que uma equipa não pode sofrer. E se o Benfica faz estes 2 golos, até podia ir para uma goleada. O Braga é fiel a este tipo de jogo e esta dinâmica de jogo. Eu vi o jogo muito bem e o Benfica nos primeiros minutos teve por cima do Braga. O Braga, Rubén Amorim, está a fazer uma equipa muito consistente e com muita personalidade e com muita classe. Esta equipa do Braga não é por acaso que ganhou ao Benfica, ao Sporting e ao Porto. Portanto, é por muito mérito, por aquilo que fazem. Naturalmente, o Benfica teve as suas oportunidades na primeira parte, mas o Braga também as teve. E eu acho que o Benfica está a atravessar um grande problema devido à baixa de rendimento de 2 ou 3 jogadores. O lado esquerdo do Benfica, tanto o Ferro como o Grimaldo, desapareceram do jogo já há muito tempo, que andam com uma dificuldade extrema. E porquê? E porque não são bem compensados pelos tais 2 homens que eu digo no corredor central. Wenger, podem dizer que é um grande jogador, mas ainda não me disse nada. A mim, pessoalmente, ainda não me disse nada. Porque um jogador para jogar ali tem que ser um jogador que roube bolas aos adversários. Agora, ele tem qualidade de passe, que seja forte nos duelos individuais, e ele é tudo menos isso. Tarab. Achas que ele joga mais que o Florentino? Eu acho que não. Eu acho que o Florentino não podia desaparecer de um momento para o outro da equipa. E eu acho que o Benfica está a sofrer com isso. E até, inclusivamente, o próprio Samaris, que o ano passado foi muito importante na recuperação do Benfica para... Vocês percebem o desaparecimento de Samaris? Não percebo. Não percebo, sinceramente. Mas eu percebo. Queres que eu explique? É a grande confusão na cabeça do treinador. Ele joga com 3 pontas de lança, bola para a frente. Ele está maluco, não está bem. Está mal. O Lage não está bem. Eu acho que o Benfica, neste momento, eu acho que já está a tremer por causa de podia estar a 10 pontos e está a 1 ponto do Porto. Naturalmente que isso vai mexer muito com o subconsciente até dos próprios jogadores. Aliás, este próximo jogo que o Benfica irá jogar para as competições europeias, a Liga Europa também vai ser muito importante para o Benfica. É aqui, não é? É lá. Agora, eu acho que o Benfica neste jogo, o Braga ganhou com mérito. Naturalmente, para se chegar no Estado da Luz, no Estado de Alvalade, no Estado do Dragão, para se ganhar também tem que ter uma pontinha de sorte, naturalmente. Mas, sim, porque não teve muitas oportunidades de gol. Teve na segunda parte. Mas na segunda parte o Benfica vai atrás do resultado e abre espaços. Isso é normal. Posso fazer uma pergunta? Quem foi o melhor jogador do Benfica para ti? Foi o guarda-redes. É a minha opinião também. Então o Marquezinho também não teve bem hoje, muito bem no jogo que eu estou a ganhar. Mas quem foi o melhor do Benfica? Tem sempre um papel fundamental nas equipas. E dão essa segurança. Vou dizer uma coisa, eu acho que o Benfica, neste momento, há muita indefinição na cabeça do Bruno Lage. Há muita indefinição. Ele tem dificuldades
se há de jogar com o Chiquinho, se há de jogar com o Rafa no meio, e eu penso que o Rafa não é um jogador de jogar a colaborar com os dois médios. O Chiquinho, se calhar, nesse aspecto até colabora melhor. O Rafa é um jogador mais na ala, mas depois na ala, se põe a cabeça dele deve estar às voltas. Se põe o Rafa na ala, tem que prescindir do Sérvio, e o Sérvio é um jogador que ajuda muito. Que, acima de tudo, a grande dificuldade do Benfica tem sido a ausência de Gabriel, que era um jogador fundamental no equilíbrio no equilíbrio do meio campo. Gabriel, Tarap tem estado a um nível fantástico, porque é o único que assume o jogo e tem a qualidade de passe para criar desequilíbrios e jogar entre linhas. E depois para trás. O que eu acho, Manel, é que Pizzi está demasiado colado à linha e fica muito fora do jogo. Ora, então vamos. Então poderia ser é a minha opinião, Manel. Se calhar quem punha ali era o Rafa na direita e o Pizzi no corredor se calhar central. no papel mais junto possivelmente. ao ponta de lança. O Rafa, como tu dizes, tem tido alguma dificuldade, principalmente nestes últimos 2 jogos, nessa posição. E vindo da ala, pode ser muito mais perigoso. Jogar à frente dos dois médios, dá cobertura aos dois médios e aparece de surpresa na frente com muita facilidade. Estamos aqui a falar e há só uma coisa que ninguém pode desmentir. O treinador do Benfica está completamente perdido. Mas completamente perdido. Porquê é que tu dizes que ele está completamente perdido? Completamente perdido. Sim, porque é que tu dizes porque ele não tem uma noção exata de quem são os melhores jogadores para este momento. O Benfica já passou por um período assim e o Porto também, e qualquer outro treinador. Neste momento, ele não sabe o que é que ele há de fazer, porque é verdade, comprou um jogador por 20 milhões, tem que jogar, e diz o Manelli muito bem, um jogador que pega na bola e passa para o lado, não falha um passe, mas não falha o passe daquele de 2, 3 metros. Vês ele agarrar na bola e galgar terreno? Tu vês a qualidade... Vês ele a fazer um desequilíbrio? Vês ele a fazer um desequilíbrio? Mais importante és o Rafa na esquerda ou o Sérgio na inegável. A qualidade do Weigl. Há uma coisa que eu acho que é importante. É inegável. Não, pá, eu não estou aqui para crucificar o treinador do Benfica, ouviste? Vamos ouvir o Rui. Troca um bocadinho daquilo que estão a dizer, que é, por razões distintas, mas muitas por opção, o Bruno Lage já apostou, quer em termos da dupla de meio campo, quer em termos da dupla de ataque, em cerca de 11 duplas diferentes. E, portanto, isto demonstra alguma indecisão, e eu acho que sim, acho que um dos problemas do Benfica tem sido exatamente esse, alguma indecisão por parte do treinador. E nós, no final, vamos fazer as contas, mas ninguém vai perder de vista este facto, que é o Benfica já teve este campeonato na mão. Totalmente. Foi ao Dragão este ano em condições muito mais favoráveis do que o ano passado, em termos daquilo que era a realidade de Porto. O Porto estava muito pressionado e eu acho que o Benfica não aproveitou. Isso pode ser. Mas porquê? O Benfica nos grandes jogos não assume, Rui. O Benfica nos grandes jogos não assume. E também já disse isto, que é, na verdade, com o Bruno Lage, sempre que a tensão aumenta, sempre que o stress aumenta em termos de expectativa em momentos de decisão, o Benfica tem claudicado. E eu acho que o treinador tem responsabilidades nisto em função das opções que tem tomado. No bom e no mau. Eu estava a ouvir o Manel e concordo em absoluto com aquilo que o Manel diz em 2 planos. Primeiro, acho que há uma quebra de rendimento de vários jogadores. Mas isso eu referi. Designadamente, o lado esquerdo, o Grimaldo, nunca esteve tão em baixo de forma como agora. Mas também o lateral direito não tem tido... É verdade. O Ferro a mesma coisa. E concordo em absoluto que isso depende muito do trabalho que é feito à frente, e esse trabalho muitas vezes é deficiente. Depois, o que é que mudou aqui? Contratação de Weigl. 20 milhões de euros. É isso. Weigl, portanto, quando se contrata um jogador que custa 20 milhões de euros... Vai ser titular. É para entrar na equipa. É titular. Bom, e, portanto, a análise feita internamente pelo Benfica foi que no plantel não existiam jogadores suficientes para aquela posição. E eu acho que aqui começa a perceber-se que é um erro. Ou seria importante comprar um jogador assim por causa de dinheiro? Não sei. Sei que desportivamente, analisando desportivamente... É que não era o lugar onde o Benfica estava menos... Neste momento... Não era o lugar. Foi uma oportunidade, Rodolfo, para fazer um grande jogador. Se estou a contabilizar bem, o Weigl tem 7 jogos feitos. E já jogou com o Gabriel e jogou com o Tarapte. 3 vezes com um, 4 vezes com o outro. E o que se percebe
é que o Weigl, ninguém tem dúvidas que era um jogador muito importante, era importante no Borussia Dortmund e jogava e tinha um nível de rendimento muito interessante. A verdade é que a inclusão do Weigl teve um ano parado quase, naquele meio campo, teve uma lesão. A inclusão do Weigl naquele meio campo não se traduziu no aumento de rendimento daquele setor. Isto é, o Weigl não está a dar mais do que dava o Florentino, não está a dar mais do que dava ele não é um jogador de desarme, Rui. Ele não é um jogador de desarme. Ele não é um jogador de desarme. Ele chegou a qualquer coisa como 3 ou 4 semanas. 7 jogos. Certo? São 7 jogos. Há a questão da adaptação. São 7 jogos. É uma realidade completamente diferente. Não jogava, agora, Ricardo. Não me digam. Espera lá, Manel, não me digas tu que sabes, e estiveste no scout e tens a experiência como jogador e treinador, que não sabes ver a qualidade de um jogador. E a qualidade que o Weigl tem. Olha, há muitos jogadores. E este momento menos bom do Benfica pode também a prejudicar o melhor futebol do Weigl. Pois é preciso avaliar o rendimento. O que eu acho neste caso do... E depois há outra coisa. Eu acho que neste caso do Benfica, eu acho que foi uma quebra muito grande. O Vinícius falhou aquele gol de cabeça. E concordo contigo no Vinícius, no Pizzi. Eu também já disse isso. Eu acho que o Pizzi se calhar jogava melhor mais dentro. Que não é normal um ponto de lança. Aliás, nos últimos anos ele estava só. Era a posição dele. A melhor oportunidade Mas sabes que isso são coisas que acontecem. Não, esse é o problema. O Manel está aqui a falar. O Manel está aqui a falar e eu sei que ele já estava para ser vendido. Os resultados mudam tudo. O Manel está aqui a falar de um jogador. O Manel está aqui a falar de um jogador que é o Vinícius, ok? Já tem X golos. Eu acho que qualquer ponta de lança que jogue no Campeonato Nacional, num Benfica, num Porto e Sporting, tem que fazer muitos golos. Porque na realidade... Tem que fazer, Manel. 25 tem que fazer. Depois há outra coisa que eu digo. Não vamos tirar o que é o Vinícius. O que é o Vinícius? É um jogador que aguenta bem a bola, é um jogador pulsante, mas tecnicamente é vulgar. O jogo de cabeça, aquela bola que ele falha é o Vinícius. Aquela bola que ele falha é o Vinícius. Eu não estou agora a denegrir o Vinícius. Aquela bola que ele falha é o Vinícius. Mas não podes, por um lance, pôr em causa os 15 ou 18 repara que eu não vou pôr em causa. Ele até pode cabecear com um grande importância que ele tem tido na equipa do Benfica. Ricardo, e continuamos sempre, eu acho que continuamos sempre nesta coisa. O Vinícius, o cabeceamento que ele dá à bola não é de um... E estamos a falar nós jogadores da bola. Não é de classe, pá. Não é de classe. Outra coisa, Ricardo. Outra coisa. O Seferovic, mais vale o coisa no Porto. O Seferovic, quando entra com uma azia desgraçada. Vê-se no aquecimento. Não sei se reparas, no aquecimento, ele a aquecer. Eu já reparei já 3 vezes. Quem era o melhor goleador do Benfica? Seferovic. Bem o... Não é... Eu acho que é bom jogador. E vai de lado, não é? Tem azia, tem azia. Tem que trabalhar para conseguir ser logicamente, eu acho que esse é o nosso lema. Outra coisa. Esse é o nosso lema. Mas sabes que há têm que o fazer. Agora posso fazer só uma pergunta? Uma pergunta inocente. É verdade, o Porto era a estrutura. O Benfica tem 2 derrotas agora, é a estrutura do Benfica. Mas o problema, continua a haver um problema na estrutura. Mas a estrutura... É que os resultados também não disfarçam tudo, atenção. Quer dizer, disfarçam muita coisa. Rui, agora disseste a verdade, agora eu vou falar da estrutura. E depois quando falo da estrutura, até me admiro, também não houve tempo para isso. Eu acho que até o Ico pode falar mais disto, porque está mais dentro desta situação. Olha, o Vieira e o José António dos Santos. O Vieira e o José António dos Santos. Sabes quem é o José António dos Santos? Sei, o maior acionista da SAD. Independente. Sim. E sabes que ele tem um negóciozinho com o presidente? Tem negócios com o presidente. Sim. E sabes que ele, com a OPA do Benfica, ele tinha dado 3 milhões, ele vai para 15 milhões. Para ti é incompatível? Para ti é incompatível? Para mim, pergunta. É o lucro. Eu não sou benfiquista. Agora, tu não querias fazer esse negócio, companheiro? Mas eu queria, mas não consigo. Ele já deixou bem claro que não tem qualquer tipo de intenção de vender as suas ações. Olha, eu toco-te o violino no telhado. Tu tocas o violino que tu queres. E tu dizes o que queres. Tu dizes o que tu queres. Aquilo que é realidade. Diz o que ele disse, ok? Não estás a mentir.
Isso é importante. Deixa-me só posicionar. Agora o que ele diz, eu não estou a tocar violino para ti, companheiro, estou a tocar violino para ele. Para quem está a ouvir-nos, é importante. O que estamos a falar isto é muito importante. O principal acionista privado do Benfica, José António dos Santos, tem, com Luís Filipe Vieira, negócios numa determinada área de Lisboa. Estará a ser, segundo se percebe, analisada a situação. Luís Filipe Vieira diz que não há incompatibilidades e que espera que as autoridades assim o provem. José António dos Santos diz que realmente tem negócios com Luís Filipe Vieira. Isto ao Expresso, quem deu a notícia foi o Expresso. Luís Filipe Vieira falou ao Expresso e respondeu dizendo as autoridades que resolvam se há ou não incompatibilidade. José António dos Santos diz que não vai vender as ações dele, portanto os 15 milhões que ganhará no caso de vender depois desta OPA do Benfica, não tem nada a ver obviamente com os 3 milhões com que ele comprou as suas ações, hiper valorizou, mas ele diz que não vai vendê-las. Mas há aqui outra questão, Rui, também curiosa em relação a isto. Nós tínhamos ideias de falar num contexto que é não é conhecida ainda a posição da CMVM em relação a esta situação. E eles é que têm que tomar uma posição. Se aprova ou não. Convenhamos que a OPA do Benfica, quando foi lançada, não quero estar aqui a errar, mas para aí em outubro. Para aí, pronto. Se não foi outubro, foi novembro, foi meados, mais ou menos isso. E a CMVM não costuma demorar tanto tempo a resolver essas situações. Estamos em fevereiro e ainda não tomou uma decisão. Pois, os timings da CMVM, só eles é que entendem, não é? É incompatível este para ti? Eu quero estudar melhor o assunto. É um assunto que me interessa e que quero estudá-lo. Eu, à partida, parece-me que há aqui incompatibilidades latentes, não é? Mas, como eu digo, eu quero estudar bem o assunto para tirar as devidas conclusões. Muito bem, diz Luís Filipe Vieira também ao Expresso, as entidades competentes saberão responder e determinarão os termos legais em que a operação pode ou não decorrer, com o que dissemos também ao Expresso. José António Santos, o empresário de que estamos a falar, o acionista privado mais forte da SAD do Benfica, diz que não tenciona vender as suas ações, portanto, eventualmente o que poderá lucrar não entra neste negócio. A ver, vamos então como tudo isto vai terminar. Vamos para alguns lances que marcaram este. Não sei se já tinhas terminado, Rodolfo. Não, ia-te perguntar se íamos ver precisamente os lances. Ia-te perguntar se tinhas lances do Benfica. Vamos ver. Queres falar dos lances do Benfica? Vamos ver. David Carmo vê amarelo por falta sobre Rafa. Bem mostrado esse amarelo ou não? Vamos ver o lance, já de seguida. É o primeiro dos lances que temos. Inglaterra era vermelho, mas aqui em Portugal não se dão vermelhos para estas entradas. Se fosse o Coates já era vermelho. Achas que era? Era logo vermelho. Tu é que estás a dizer, Manel? Não, isto é um amarelo alaranjado. Eu concordo. Eu concordo. É uma entrada para o vermelho, como eu disse, concordo aqui com é uma entrada. É uma entrada muito perigosa. Podia na realidade arrumar com o Rafa. É um amarelo. Se lhe desse o vermelho, estava correto. Até porque ele quase se desse o vermelho, estava correto. Entre as pernas olha ali, ele apanha-lhe ali, olha, fica no meio ali. É um amarelo que, se fosse vermelho, a mim não. Não, é uma imprudência muito grande. Olha para isto. É um lance muito perigoso. Ricardo, o grande problema é. A perna esquerda, olha pôr em perigo a integridade física do jogador. E ele pode partir uma perna ao jogador do Benfica. É uma entrada perigosa, sem dúvida. A única coisa. Ele até pode não ter intenção. Pode-se considerar força excessiva e, portanto, podia estar enquadrado dentro daquilo que são. Os pressupostos que estão subjacentes à amostragem de um cartão vermelho. A única coisa aqui tem a ver exatamente com a distância. Estamos a falar de um lance no meio campo. Mas ele ficava isolado. Há ali um jogador que poderia fazer eventualmente a dobra. Vamos ver, mas o lance não é pelo perigo, não é pelo perigo da jogada. É pela entrada em si. Não é o perigo do lance de golo. A questão aqui é apenas chegarmos à conclusão se isto configura força excessiva, uma entrada violenta com força excessiva. Se sim, cartão vermelho.
Eu gosto, como tenho dito ultimamente, gosto de olhar também para aquilo que foi o critério global nesta imagem, o Rafa do árbitro. Pode ficar inutilizado. Acho que o árbitro viu que o jogador ali não teve a intenção, ele tenta ir à bola e não consegue. O que é certo é que ele acertou, era 20 minutos, 21 minutos. Ele se calhar não quis evitar, mas é isso. Por causa do tempo de jogo, se calhar não estava no princípio. nem nada. Se isolarmos este lance, um amarelo bem mostrado. Se isolarmos este lance do contexto do jogo, o árbitro teve muito bem. Até poderia muito bem. Pronto, parabéns ao árbitro. Mas considerando aquilo que foi o critério utilizado pelo árbitro, teve alguns erros, mas o critério global, eu aceito o amarelo. 30 minutos, bola no braço de Ricardo Gaio, ou Ricardo Gaio na bola, com o braço, como é óbvio, na área do Sporting Braga, depois de um cruzamento de Sérvio. Bem analisado este lance, e analisado foi da ali é que ele aqui, só se ele fosse maneta, é que a bola não lhe dava. Não tem possibilidades nenhuma. Ele tem o braço encostado ali. O braço encostado ao corpo, não há falta nenhuma. Nada. Não há falta. Posição natural. Aliás, hoje em dia os jogadores têm que ter muitas cautelas com os braços dentro da área. Vamos avançar, 38 minutos, Taarabt e Ricardo Horta. Vamos ver o lance de Abel Taarabt, atinge Ricardo Horta na cara. Como é que vocês analisam este lance? Sim, está a proteger a bola, mas acaba por atingir na cara o Ricardo Horta. Cartão amarelo, que ficou para mostrar. O Taarabt não é a primeira vez que faz isto, ele tem que ter um certo cuidado. Tem que ter algumas cautelas. Já é a primeira vez. Não mostrou amarelo. Era cartão amarelo e eu concordo totalmente com o que está a dizer o Manel. O Taarabt habituou-se. Olha, ele vai com a mão, olha aqui. Mas não é. Olha aí, palma. Mas não é propositado. Não é com força. Tu sabes o que é proteger a bola. Ricardo, ensina-me tu sabes, ensina-me a fazer frango. Ensina-me a fazer frango. Põe lá a tua experiência. A minha experiência, eu tinha feito isto. O Taarabt, olha aí, toma. Para que é que ele está a proteger a bola se a bola já está lá direito? Ele deu-lhe de propósito, não é com violência. Olha. Toma. Mas não foi mesmo ali, toma. Não levou amarelo. Nada, não levou amarelo. Eu assino uma jogada destas como o Ricardo Horta, abriram-me o sobrolho e levei 5 ou 6 pontos. Mas garanto-te uma coisa. Não é com violência para vermelho. É um amarelo, chamada de atenção. Mas ele tem que ser, agora sem brincar, ele tem o vício de fazer isto. E ele dá-lhe ali uma palmadinha, mas dá-lhe aí, já no outro jogo, não me agarres mais. Olha aqui. Já no jogo em Famalicão foi com o braço à cara. Bom, neste lance novo cartão amarelo. Mas devia haver amarelo. No que vimos a seguir, 55, ou que vamos ver a seguir, Taarabt ventou amarelo por pisar palhinha. Bem mostrado ou não este cartão amarelo? Este foi bem mostrado, este cartão amarelo? Sim, uma entrada tardia. Mas pronto, aqui mas era amarelo. Ele quer jogar a bola, mas chega tarde. Este é amarelo. Chega tarde. Mas há uma coisa que eu digo. Chega tarde. Olha aí, ok? Eu aceito. Ele pisa. Atenção, porque nós senão em casa começam a dizer, eles percebem tanto como os outros gajos não são uns nabos do caraças. É o que eles dizem de nós. Estamos aqui. Dizem, se nós não dissermos que ele vai, olha aí. Se nós não dissermos aquilo que tu queres dizer. Se nós não dissermos a verdade. Se nós dissermos a verdade. Então tu não vês que ele vai com o pé, olha. Vai, por cima, foi cartão amarelo. Então, mas eu já disse dar amarelo. Agora não tens a dizer se nós não dizemos. É que não podemos dizer. Também é mais. É importante veres este lance. É importante ver este lance. Amarelo. Não, aqui mostrou amarelo. E mostrou bem. Decisão certa. E mostrou bem. Mas há uma coisa que eu te vou dizer. Este menino, o marroquino, vou-te dizer, olha ele aí por cima. Olha. E vai com a intenção de. Ele chega tarde, resolve a bola, por isso é que ele acaba por atingir o palhinha que eu vou. Ricardo, aquilo não é chegar tarde. Ele vai por cima do pé. Vai por cima do pé. Isto, achas isto chegar tarde? Não. Vamos avançar, meus senhores. 66 minutos. Bola no braço ou não, de Raul Silva, na área do Sporting Braga, depois no alívio de Mateus. A bola vai ao braço. Toca ali, mas é muito perto. A bola vai ali, mas não há do guarda-redes. Acabou. É muito perto do guarda-redes. Não, isto não há nada. Não, eu lembro deste lance. Ele bate, a bola bate no cotovelo. É muito próximo, não há nada. Aqui está em jogo. O guarda-redes já defendeu por isto, com o pé. É sempre uma jogada difícil para os defesas. Olha, já estamos na segunda parte. Mas não mostraste aos 45 mais 2. O gol. É o gol do Braga. E depois?
Depois há grande confusão, companheiro. Vamos ver. Depois há cartão vermelho, companheiro. Depois há cartão Vamos ver esse lance, que está no resumo, que já mostramos, mas vamos ver. Olha, é vamos importante ver ver esse lance. Como é que vocês analisam esse lance que estamos a falar? Opa, isto aqui não é. Não, esse lance que estás a falar. O lance a seguir ao gol. O lance que eu estou a falar, o central do Braga pega na bola e dá um chutão para a bancada. Está no resumo, na parte final do resumo. Já vamos ver. Leva bem o amarelo. E depois o Rambo. E depois o Rambo manda com o jogador. O Rambo. Manda o quê? O Rambo chega lá. Quem é que é o Rambo, Rodolfo? O Rambo, o Rubem Dias, lá, o Rambo. Eu vou-te dizer uma coisa, o Rambo chega lá e manda naquilo. Deve ser o Pepe que não assume isso. Olha a primeira oportunidade do Rambo. Estamos a ver. Já vamos ver o tal lance que estamos a falar, o lance dos 45 mais 2. Para já o resumo do jogo. Então tens que dar mérito ao Sporting. Então, não desistiu das jogadas. Exatamente. Mas eu não tiro o mérito. Agora estou a dizer que são uns azelhas estes dois. Mas já todos vimos o lance, nós já vamos mostrá-lo. Como é que vocês analisam esse lance dos 45 mais 2? Na altura dos festejos do gol do Braga. Olha, o Pizzi é grande cruzamento. Este cruzamento do Pizzi é de grande classe, pá. Grande classe. É verdade. Foi das... Olha, aqui é a defesa do Vlaco Dimos. Grande defesa. E depois é o gol. E agora o gol. E depois a seguir é o Rambo. Olha, está ali o Rambo a abraçar e tal. Ali um espaço entre os centrais. E agora depois ele vai tirar a bola. Pode ser tão... Espera aí. Está aqui. Muito espaço. É o golo. É o golo. O central outra vez muito mal. O central. Muito mal. Muito mal. Os dois, a colocação dos dois. Rodolfo, por amor, tu vais dizer olha o quê, Rodolfo? Isto é... Um empurrão. Olha, mostra outra vez. Vem atrás. Olha o Rambo. Já vamos ver outra vez esse lance. O importante é o Rambo, pá. O Rambo, é. Já vamos mostrar, mas podem comentar. O Grimaldo, se estivesse bem, fazia este gol. Opa, quero lá saber do gol. Rui, como é que analisavas aquele o lance de Rubem Dias na altura dos festejos do gol do Braga? Aquilo parece-me. Mas aquilo está a dar uma imagem diferente do jogo. Porque é um empurrão, claramente. O empurrão nas costas. Para mim é um cartão amarelo. Cartão amarelo para o Rubem Dias. O Rubem Dias. Não é mais do que isso. Eu quero ver. O Pepe? Estás a falar do Pepe? Não. O Rambo. Está ali. Foi aqui? Não, isto é no final do jogo, o segundo cartão amarelo por causa da Rússia. Já vimos o lance na altura dos festejos, não podemos parar aqui, temos mais coisas para conversar. Mas na sequência do golo do Braga, como vimos há bocado... Mas deu uma imagem pequenina. É uma imagem. Estamos aqui com um problema que não nos permite isolar a imagem, mas já vimos, eu vou pedir ao Paulo Barreto. Puxa um bocadinho atrás, a imagem, mas não dá certo. É um empurrão, pá. Manel, não te estou... Não é a imagem real. A imagem que se vê na televisão não é aquela. Eles mostraram uma vez. Eles mostraram uma vez e não mostraram mais, Manel. E nem mostraram de outros ângulos, Manel. Estás a comer de grupos ou quê? Isso eu sei. Mas esse amarelo era amarelo ou vermelho? É vermelho. É vermelho. O Rambo levava vermelho. Tenhas a mínima dúvida. E nenhuma repetição no jogo do Porto com o Benfica. Também é verdade. O que é que eu faço? Também é verdade. Houve no jogo da taça com o Académico de Viseu. Há um lance de um segundo golo que o Dias está fora de jogo e que a televisão não mostrou. Opa! E tu achas que o primeiro penalti, já agora que estás a falar disso? Primeiro penalti, ele empurrou. É a intensidade. E no jogo do Porto com o Benfica não empurrou. É intensidade. Isso é intensidade. É diferente. É um jogador com 1,90m, 85 quilos. Ele está a vir para trás e não empurrou. Não. O critério é diferente. Não, tu tens que ver o ombro. O critério é diferente. Ora, repara no meu ombro. Repara no meu ombro. Essa é a diferença. Olha o meu ombro. Vai ver. Essa é a diferença. Vai ver o que os jornais dizem todos. Olha aí, olha o Rambo. Chegou lá, olha. Aqui. Espera aí. O que é que ele faz? Está escuro ali. Espera aí, olha. Empurrou. Empurra. Ele um corcanhol aqui. Estás a ver, Rodolfo? Há uma coisa. Comportamento o Manel. Cartão amarelo, Rui. Cartão vermelho. Rodolfo, eu já te disse a ti. Vermelho. Eu tento ser o mais imparcial possível. Pronto. Não é eu jogava que tinha sido um calduço. Cartão vermelho. A imagem devia mostrar melhor. Já te disse a ti que estou aqui. Eu sei
Estão a discutir aí e cada um defende a sua dama. Mas eu não tenho que defender a dama nenhuma, eu tenho que dizer aquilo que eu vejo. Eu julgava que tinha sido mais grave, estás a perceber? E foi. Eu não tinha visto. Os jornais, vai ver os jornais todos, os árbitros todos, o que é que eles dizem, todos. Para ti qual era o cartão? Cartão vermelho, todos. Talvez amarelo, amarelo, neste caso. Né? Está certo. Mas, atendendo aos antecedentes dele, se o Tarap tem que ter cuidado. Os antecedentes não contam aqui. Ouve lá, é uma vergonha. Ele só tem dois cartões amarelos no campeonato. Bem, avançamos para o Sporting, empate ontem em Vila do Conde, uma bola. Já vamos, afinal, podemos ver agora outra vez essa imagem. É a última vez que fomos mostrar, enfim, por razões que se prende aqui com questões também momentâneas que já estão resolvidas. Vamos ver então corrido o lance. Empurrou, de certeza absoluta. Empurrou. Vai dar outra Está vez. explicado? Ele dá-lhe um caldo. Pá, final, mas já sabemos como é que é. Olha. Caldo só. Ele aproveita, atira-se para o chão. Okay, aliás, muito, não vamos chegar a acordo. Já percebi que não. Já vamos para o jogo de Vila do Conde, para já no final do jogo. Semana marcada no Sporting. Semana do Sporting marcada. Silva no final do jogo. Do Raul, que levou o segundo mas foi penalizado com o segundo amarelo. Muito má atitude do Raul Silva. Muito mal. Que depois ele terá pedido desculpa aos adeptos do Benfica. Sim, mas ele tem que entender que teve muito mal perante os adeptos do Benfica. Mas ele pediu desculpa. Sim, no fim pediu desculpa e fez totalmente muito com o que bem. estás a dizer. Lá, ele não pode fazer um manguito para a massa associativa e depois de ganhar. Quando uma pessoa ganha, está cheio de felicidade, de alegria. Mas reconheceu. Pronto, ok. Mais vale tarde que nunca. Sim, pediu desculpa no final do jogo. Pode acontecer a qualquer jogador. Já me aconteceu também ter atitudes irrefletidas. Tu, Manel. Estamos com a cabeça quente, a emoção. E acontece e pronto. Às vezes, mas teve mais a uns do que a outros. Teve a honestidade de pedir desculpa. Um gajo quando ia ao balada era sempre roubado. Vamos avançar para o Sporting, para além do empate em Vila do Conde, semana marcada pela decisão da mesa da Assembleia Geral, unânime, de não à realização da Assembleia Geral destitutiva, que foi pedida por um grupo, um movimento de adeptos do Sporting. Também as últimas horas marcadas por uma conferência de imprensa da Juventude Leonina que se demarca por inteiro dos acontecimentos vividos no interior das instalações de Alvalade, isto é, a agressão a 2 dirigentes do Sporting e também à filha de um desses mesmos dirigentes. Manuel, vou começar por ti, 2 coisas distintas, mas vou começar por ti. Primeiro, ainda o rescaldo das agressões, segundo se diz, as imagens estão todas já na posse da polícia, mas a conferência de imprensa da Juventude Leonina a dizer que qualquer dos elementos que aparecem na imagem não são elementos ligados à Juventude Leonina. Isso eles dizem. Eu vi as imagens na televisão e eles ao dizer, eu não sei se são da Juventude Leonina, não, porque não tem lá nada a dizer Juventude Leonina, mas será que as tochas mandadas para o Rui Patrício também não foi a Juventude Leonina? Será que a invasão ao Alcochete não foi a Juventude Leonina? Será que as declarações dos jogadores que foram agredidos, aquilo é tudo fictício? Não sei. Portanto, eles devem pôr um bocadinho a mão na consciência. Eles dizem no comunicado que de facto vão pedir aos seus colegas para não haver mais tochas, não haver mais coisas para prejudicar o Sporting. Vão criticar o Varandas, mas o criticar o Varandas é uma coisa que é normal. Qualquer pessoa pode criticar o Varandas. Agora, o problema não é criticar o Varandas, é ofender o Varandas da forma como ofende, que é presidente da instituição que eles dizem que gostam, que é o Sporting. Frederico Varandas não é criticado, é ofendido, a família dele é ofendida, é tudo ofendido. E eu ouço isso no campo e eu até me sinto envergonhado daquilo que ouço, chamar diretamente ao presidente do Sporting. É a grande figura do Sporting, é o presidente neste momento. Esteja bem, esteja mal, até ele ser presidente, tem que ter o mínimo de respeito por ele. Portanto, o Sporting e depois a equipa de futebol também não está a ajudar nada, que é um facto. Jogou muito pouco ontem. Pouco. Mas reconhecido por Jorge Silas, foi talvez a pior exibição. Mas o Jorge Silas tem que começar a melhorar também o nível exibicional da equipa. Está a perceber? O grande problema é que ontem, eu sinceramente, eu estava sozinho em casa
ver o jogo. Isso é um filme. Epá, e o que é que eu digo? O Sporting meteu o pé na a jogar. E o Silas tem razão, foi o pior jogo do Sporting. Eu até diria mais, se calhar foi o pior jogo do Sporting dos últimos anos. Porque o Sporting empatou sem saber como. Eu tenho que ser realista. No fim voltou a haver problemas com o Bataglia. E no fim voltou a haver problemas com o Bataglia. E depois é o Bataglia. Ele já desmentiu. Quem? O Bataglia desmentiu. Disse que teve uma conversa normal com os adeptos. Sim, isso também às vezes os jornais especulam pouco. Jornais, isso foi num tweet, acho que foi um... Sim, foi um Twitter que disse que ele terá reagido. Os tweets, já nem sei o que é os tweets. Os chocolates. Depois capaz de ser uma pastilha elástica. Mas isso eu não quero saber disso para nada. Nos jornais também vem. Eu li os jornais e também está cá no jornal. Se eles foram buscar ao Twitter, foram buscar ao Twitter. E portanto, agora... A minha preocupação é de facto que o Sporting, eu acho que o Silas agora vai ter o Vieto, o Silas tem que arranjar uma forma de jogar do Sporting que... Outro treinador perdido, que não sabe se é com três centrais. Ele não sabe. Tem que arranjar uma forma que ponha o Vieto numa posição fulcral dentro desta equipa. O cérebro desta equipa. Atrás do ponta de lança, não tem outra possibilidade. Não tem outra possibilidade. O Silas sabe o que é que há de fazer. Andamos a dizer isso. Podes dizer, Manel, não estás a dizer para ele dizer. Mas o Vieto precisa ter mais importância dentro da estrutura da equipa. Tem que assumir ele o jogo. O Sporting não tem ninguém que assuma o jogo. O Sporting tem dois extremos. Mete-me pena, e aqui eu vou entrar na minha área, que é de ponta de lança, mete-me pena. Aquele ponta de lança do Sporting tem qualidade. Eu acho que sim. Tem qualidade. Agora, o problema é o resto. Eu concordo contigo. E nas alas, o que é que acontece? Não há uma bola medida, não tem classe, não tem classe. Não tem jogadores com classe nas alas. É verdade. Acho que o Sporting, se calhar, até podia jogar noutro sistema. Eu acho que o Sporting podia ter um sistema, por exemplo, de 4 defesas, e jogar em losango. Tinha jogadores para isso. 4-4-2. 4-4-2 e dois avançados móveis. Este móvel que é muito bom. Estás a ouvir, Silas? E com outra qualidade. O Silas está a ouvir, penso que sim. Porque a jogar assim, o Sporting ontem jogou muito devagar. O Sporting não chegava à frente ao Rio Ave. Fez 6 remates no jogo todo. O Sporting não fez nada. Sabes porque os jogadores do Sporting que já no meio campo são jogadores de transporte. Agora, transporte. Depois, e o jogador de transporte come um gajo, mas depois tem outros jogadores. São jogadores todos eles de transporte. E da forma como a cobertura é feita, o Coates vai sempre para a rua. Rui, surpreendeu-te a decisão de Rogério Alves? Rogério Alves, enquanto chefe responsável pela mesa Assembleia Geral. Em que ele não toca o gajo. Não me surpreendeu. E eu, já há muito tempo, em relação a este tema, que dizia que este era o único desfecho que achava razoável e normal em função daquilo que são os dados que nós temos para analisar. Eu nunca vi, obviamente que a questão da gestão do futebol, houve um conjunto de erros, alguns dos quais já foram assumidos e, portanto, nenhuma dúvida que as coisas não estão a correr nada bem ao Sporting. E isso, obviamente, tem que haver responsáveis por essa situação. Agora, em relação à destituição, pareceu-me sempre o aproveitamento de uma facção muito bem identificada. E, portanto, eu acho que as destituições só devem ser utilizadas como um mecanismo quando há, tenho dito isto, quando há gestão dolosa ou quando há situações, enfim, desvio de dinheiros, etc, etc, porque do ponto de vista daquilo que é um mandato de 4 anos e, sobretudo, considerando as condições em que estes órgãos sociais, a herança que tiveram depois do que aconteceu em Alcochete, que teve repercussões negativíssimas do ponto de vista da gestão financeira, toda a gente percebe isto, e não só do ponto de vista da gestão financeira, do ponto de vista até das próprias relações e da relação que se estabelece entre os jogadores e o próprio clube. O Sporting está a pagar uma fatura altíssima com isto. E mais, aquilo que se viu em Vila do Conde, eu às vezes começo a pensar, como é que é possível um nível de rendimento tão baixo de uma equipa de futebol como o Sporting, com orçamento bastante mais baixo em relação ao Porto e ao Benfica, em todo o caso, muito mais alto em relação ao Braga e ao Guimarães e muito mais elevado em relação a outros clubes. Como é que é possível? Quer dizer, eu, do ponto de vista da intensidade
e da abordagem ao jogo, eu às vezes olho para o Sporting e digo assim, esta equipa não é uma equipa do futebol profissional. Quer dizer, eu vejo os jogadores parados. Eu não vejo isto no Campeonato de Portugal, eu não vejo isto com nenhuma equipa dos escalões secundários. É preciso abanar aquela árvore. Porque uma coisa, aquilo é uma coisa, quer dizer, não podemos estar também sempre a falar, e é evidente que é um fator importantíssimo, das consequências de Alcochete e dos problemas resultantes da gestão de Bruno Carvalho nos últimos tempos, quando ele esteve no Sporting. Isso é um facto e não pode ser não pode ser ignorado. Agora, outra coisa é olhar para o futebol do Sporting e ver que aquilo não é nada. Aquilo não é nada. Este jogo em Vila do Conde, o Sporting faz um ponto, nem sabe muito bem como é que aconteceu aquilo, não é? E eu acho que isto tem tudo a ver com trabalho de treinador, mas também uma consciencialização por parte dos jogadores que tem que ter outra intensidade. Sim. Tem que ter outra intensidade, também, outra responsabilidade. Eu não estou a pôr aqui em causa o profissionalismo, mas eu não consigo conceber uma equipa nos seus movimentos. Eu vi isso e até tomei notas dessas coisas, que é, uma equipa tem a bola, há um jogador que tem a bola, os outros jogadores têm que estar em movimento para receber. Tem que estar em facilitar o trabalho do homem que tem a bola. Em termos de ação ofensiva, Manel, isso é confiança no momento da equipa também. Quer nos movimentos, quando a equipa tem a bola, dar linhas de passe. Os jogadores têm que se movimentar, têm que fazer as compensações, têm que ir à procura do jogador que tem a bola para receber. Repara que os jogadores do Sport não fazem nada disto. Não é bom, a maior parte dos jogadores esconde-se. Mas é isso. Só quem tem. O grande problema é que eles têm que ter a bola. E há uma coisa, Manel, para assumir o jogo, e há uma coisa importante que é, quando uma equipa tem a bola, a equipa tem que ser intensa a atacar, não é? Tem que ser intensa a atacar, não é? Quando perde a bola, tem que ir à procura dela. Tem que ser intensa a recuperar. Claro. E o Sporting nem é intenso a atacar, nem é intenso a recuperar. Mas vocês vejam o estado em que está... Parece uma equipa de liceu. O estado em que está o Sporting. Parece uma equipa de liceu. Que ele e o Ricardo, que normalmente ataca o Sporting, o Benfica ataca o Sporting. É normal. O Benfica ataca o Sporting, o Sporting ataca o Benfica. Manel, tens de falar... Há um penalti que ninguém fala aqui, não é? O Rio Ave... Do Neto. O penalti do José Luís que levou a mão nas costas, esse foi logo penalti. Muito bem, Manel. Esse foi logo penalti. Vamos sair. É penalti ou não é penalti? O do Neto. Não é penalti? Manel, eu falhasse do VAR também. Vamos sair, meus senhores. Vamos sair por pouquíssimos segundos. Na sequência do que aqui dissemos, deixem-me agora falar a mim um bocadinho. Na sequência do que aqui dissemos em relação ao caso de Marega, esta noite em Guimarães, e na sequência do que foi dito aqui no play-off, o Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, fez-nos chegar um comunicado que vamos desde já ler daqui a pouquíssimos segundos. Estamos a ver esse comunicado que diz isto que eu vou dizer também, que estamos a ver o comunicado. Ciente da responsabilidade de uma instituição de utilidade pública com quase 100 anos de história, não deixará de censurar toda e qualquer manifestação de violência, o Vitória Sport Clube, racismo ou intolerância. Daí nada se alcança senão mais violência, mais racismo, mais intolerância. Por essa razão, o Vitória Sport Clube não encara a violência e a intolerância associada ao desporto como uma luta, um combate ou até mesmo, como para alguns, uma guerra. A história, o presente e os símbolos do clube são tributários de uma identidade inclusiva, integradora e também assente em valores de igualdade e de universalidade, sendo esta, para nós, a única abordagem capaz de erradicar a discriminação no desporto e na sociedade. Em consonância com esses princípios e valores, o Vitória Sport Clube vai averiguar o sucedido no decurso do jogo realizado no estádio Dom Afonso Henriques, agindo com firmeza e consequência em cooperação plena com as autoridades e entidades judiciais competentes. A gravidade e a seriedade com que o Vitória Sport Clube perspectiva este assunto não se coaduna com qualquer desculpabilização legitimadora de comportamentos racistas ou discriminatórios, pelo que não se revê no comentário inapropriado do Presidente da Assembleia Geral do Clube a este propósito. É uma declaração, um comunicado que nos acabou de chegar à mesa do play-off, na sequência também do que dissemos. Vamos sair por pouquíssimos instantes, voltaremos, são mesmo pouquíssimos instantes, são apenas
apenas 20 e poucos segundos. Mas quem é o UEFA Liga Europa. Chegou a hora das grandes decisões. É a primeira mão dos 16 avos de final. Shakhtar Donetsk, Benfica. Quinta, às 17h55, em direto na SIC. E na SIC Notícias, a análise e os resumos de todos os jogos. Este programa é patrocinado por Placar, aposta na desportiva. E Nisoral, para o tratamento e prevenção da caspa. The alternative is no deal. Bom, meus senhores, há aqui este comunicado, esta declaração, que nos chegou à mesa mesmo agora, na sequência do play-off, do que temos estado a dizer aqui no play-off. Já vamos perceber o que é que o Presidente da Assembleia Geral do Vitória disse e que é, aliás, mencionado nesta declaração e neste comunicado do Vitória de Guimarães. Para todos os efeitos, esta sim é uma posição do Vitória de Guimarães mais consonante e consentâneo com o que aconteceu. É aquilo que eu ouvi quando Vitória demarca-se completamente. Eu ouvi o Presidente do Vitória... Isso é o Presidente do Vitória. Dizer, Miguel Pinto. Sim, dizer precisamente isto que está aqui no comunicado. Portanto, eu fiquei... Não foi bem isso. Não foi bem isso. Tu devias de ir ouvir o relato e ouvir o... Agora é uma declaração muito mais incisiva. Absolutamente. Como é que lês esta Agora está correto. Está correto. Se calhar podem ter já algumas informações sobre o sucedido. Não disse isto tudo. E podem ter feito estas declarações com base nisso mesmo. Ele censurou os adeptos por fazerem aquilo... Não, ele disse que não tinha... Ele, Miguel Pinto Lisboa, que não tinha percebido o que tinha acontecido, não se apercebeu. Desculpou-se que não se apercebeu. Mas foi o que disse o treinador. Mas na rádio eu ouvi ele dizer... Foi a mesma declaração, Manel, não há duas declarações. Na rádio eu ouvi isso porque mal soubesse o que tinha passado, tomava posição. E a verdade, Vitória de Guimarães, neste comunicado, nesta declaração, agora está correto. Oficial. Agora está correto. Assumiu que, na realidade, houve adeptos que fizeram o que fizeram a Marega e está, portanto, solidário para com esta atitude que tiveram para com o Marega, está solidária com o Marega e vai desenvolver, isto eu gostei, vai desenvolver tudo o que for possível ao alcance deles para castigar os prevaricadores. Está correto, está certo. Rui. Deixa-me dizer, é importante saber o que é que o árbitro e os delegados vão dizer. No relatório, não é? No relatório. Eu posso dizer que o árbitro vai referir-se à situação que ocorreu na altura daquele lance do Florent com o Corona, não é? Que é depois desse lance entre o Florent e o Corona, sobre o lado direito, que depois é desencadeado. É só aos 60 e poucos minutos. Isto desencadeia-se depois do golo. Não, mas o árbitro vai... Não, mas não foi logo depois do golo. Ele leva com cadeiras e tal. Ele pega na cadeira e leva até o amarelo. E é a partir daí que acontece isto tudo. Ou eu estou errado? É a partir desse momento da cadeira. A partir desse o momento em que causa tudo é quando ele pega a cadeira na cabeça... E leva com cadeiras em cima. A partir do momento em que o árbitro refere no relatório que ouviu insultos racistas, isto muda tudo. Isto é a confirmação de que existiu alguma coisa. E, portanto, o que é que pode acontecer? A partir deste momento, o que vai acontecer, e penso que este comunicado do Vitória de Guimarães é nesse sentido, o que vai acontecer no sentido de se defender, naturalmente, face àquilo que vem no relatório, o Conselho de Disciplina vai abrir um processo e pode acontecer várias coisas, que é interditar o campo, parte do campo. Ainda há pouco tempo houve uma situação... Foi com o Braga, não foi? Houve uma situação, estava a ver se me lembrava... Não foi o estádio do Braga que ficou... Houve uma situação em que interditaram apenas o local... Uma bancada. O local onde tinha havido ofensas... sobre racismo. Não é? O Guimarães vai tentar tirar tudo a limpo. E portanto, está correto, o Vitória de Guimarães, com esta posição, está a fazer uma coisa normal, que é perceber exatamente o que é que se passou. E de onde é que veio aquilo também. De onde é que veio. E se tiver câmaras, e fazer exatamente aquilo que um clube deve fazer, que é quando há manifestações desta natureza ou de outras. E, por exemplo, o caso da questão dos artefactos, das tochas, etc., o comportamento dos clubes devia ser exatamente o mesmo, que é eles próprios fazerem alguma coisa, serem os primeiros a separar
e expulsar. E tem que começar a acontecer isso, os clubes têm que começar a fazer isso. E, portanto, o Vitória de Guimarães, em função disto, este comunicado é um bocadinho nesta linha. Portanto, eu acho que estão criadas as condições. Estão criadas as condições para haver penalizações neste caso. Não conseguimos chegar, e estamos a tentar fazer todos os esforços para antes do play-off terminar, percebermos o que é que o Presidente da Assembleia Geral de Vitória de Guimarães disse publicamente, que mereceu este reparo, esta crítica por parte da direção do Vitória de Guimarães, da estrutura, a diretiva do Vitória Sport Clube, com assinatura, obviamente, do seu Presidente. Ainda não conseguimos perceber que declarações são estas, mas são declarações de que o Vitória se demarca, desde já. Por isso, nós também não podemos comentar algo que não sabemos. Muito bem. Enquanto aguardamos para tentar perceber, se conseguimos perceber as declarações do Presidente da Assembleia Geral, obviamente não nos íamos esquecer, Rodolfo, Porto ganha em Guimarães, aproxima-se do Benfica, com momentos ou não também distintos em termos exibicionais. Um início muito bom, foi feliz. E depois ali um período que não correu tão bem. O Porto entrou muito bem. Muito forte. Há uma coisa que eu te vou dizer. Infelizmente aconteceu o que aconteceu e nós não falamos sobre os 10 pontos para um ponto. Quer dizer, os possíveis 10. Os possíveis 10. Tinha-me dado um gozo bestial trocar aqui algumas palavras ali com o meu amigo. Estou sempre pronto a eu sei, mas não foges a um desafio. Nada. Mas ajudou-te. Estou sempre pronto para um desafio. Sabes como é que é aquela coisa? É porque somos o Benfica é líder ainda. É líder ainda. E continua à frente. Eu não me importava de trocar, estar eu a líder e tu em segundo. Mas também. Não vamos trocar. Mas pronto, final. não vai haver essa possibilidade. Fica para novos arrufos. Ora bem, o Porto entrou muito bem, os primeiros 20 minutos com um Guimarães muito receoso do Porto, a jogar num 4-1-4-1. O futebol com o Porto muito bem, faz um golo, há uma breve reação ali do Vitória de Guimarães, que tem duas hipóteses de golo. Três. Uma estava fora de jogo. Pois, lá, eu ouvi tal e qual que tu ouvistes. Os bacanas da Sport TV que estão a comentar, a dizer possibilidades de golo. Não. E depois o mesmo bacano, que eu não quero dizer o nome, nem me interessa, o mesmo bacano a dizer que estava fora de jogo. Se está fora de jogo, não há oportunidade de golo. É anulado. Não tem jogo. É anulado, não é? Portanto, duas. Depois, a segunda parte, o Guimarães entrou muito forte, faz o golo e teve ali mais outras situações. O Porto abanou bastante. Penso que o Sérgio demorou muito tempo a corrigir situações do Porto. Acho que o grande problema do Porto foi os dois laterais que perderam o medo, portanto, estavam a perder, perderam o medo ao Futebol Clube Porto e aos jogadores do Futebol Clube Porto e começaram a entrar. E houve ali, o Corona vinha para o meio e houve ali um desequilíbrio porque os jogadores que estavam a jogar nas alas do Porto, tanto o Otávio como o Dias, não estavam já a acompanhar e estavam, portanto, com um déficit. Os pontas-lança não são jogadores muito de segurar a bola, neste caso, ainda quem segura mais a bola é o Zé Luís. Mas o Zé Luís esteve muito tempo parado. Trabalhou muito, foi o jogo que eu vi trabalhar mais. Mas a condição física dele não é ideal. Tu lembras-te na parte final já com mas o isso jogo, ele mais, a perder... Estavam mais. Pois estavam, mas eu estou-te a dizer... Vários caíram. Manel, chega com uma felicidade ao golo. Chega uma bola metida. Temos aqui pouco tempo para esticar aqui. E faz o segundo golo, portanto, com um grande golo do Marega. Nem parecia o Marega. Aquele controle de bola, teve sorte. Foi o defesa que dá o toque para o lado. Não teve uma defesa que tocou. Mas há uma coisa. O Porto tinha que chegar. O Porto tinha que chegar a Guimarães depois do Benfica ter perdido, portanto, e ganhar o jogo. Com sorte, sem sorte, a jogar melhor e todo. Tinha que ganhar o jogo e ganhou. Parabéns à estrutura do Futebol Clube. Estrutura? Quem é que pôs em causa a estrutura do Porto? Já não temos tempo. Já não temos tempo. O Porto... Não, estávamos a falar e ao mesmo tempo que o Rodolfo estava a falar, nós estávamos, eu e o Manel interrompê-lo um bocadinho, mas era para... O Guimarães Pazalas joga estava a dizer, bem. Mas o Porto acaba por ter a felicidade, tem 15 minutos muito fortes em que explorou a profundidade do Vitória de Guimarães e acima de tudo subiu linhas para ganhar as segundas bolas e depois o Guimarães é uma grande equipa. Sabes quando é que o Guimarães começou a subir? O Guimarães começou a subir quando deixou de
do guarda-redes, depois dá para o lateral, dá para a coisa, aquele futebol... O jogo da tanga. Aquele jogo da Liga. Deixou de fazer isso, criou problemas ao Porto. Último minuto, Rui. Aquele extremo é muito... Para dizer que tem um extremo imenso muito bom, da entrada do Porto no jogo. Lá está, quando uma equipa precisa de ganhar um jogo, até em função do desejo do seu adversário direto, tem que ter uma atitude compatível com essa ambição e com o objetivo de vencer o jogo. O Porto teve essa mentalidade. Na primeira parte, aquele começo atordoou completamente o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães, a partir aí dos 20 minutos, mais ou menos, começou a entender-se melhor. Até tentou explorar as subidas do Corona. Eu acho que isso foi um ponto a favor do Vitória de Guimarães. Na segunda parte, aumentou imenso o seu nível exibicional e o Vitória de Guimarães, para mim, por força daquilo que fez na segunda parte, uma belíssima exibição, merecia mais do que teve. Um empate, mas é acho que era o Porto trabalhou agora, também por Corona tem lá um gol que é não se admite. Agora é indiscutível uma coisa. O Futebol Clube do Porto, em 2 semanas, consegue voltar ao campeonato. É verdade. Há uma voltar ao campeonato, há uma ressurreição. Lá ganda Manel, e vamos ter campeonato até ao fim, que eu acho que é muito importante, quer dizer, mantermos as pessoas ligadas a este campeonato. Rui Santos, Ricardo Rocha, Rodolfo Reis, Manuel Fernandes, fica por aqui o play-off, numa noite em que falámos aqui daquilo que não queríamos, de racismo em cima de um cidadão estrangeiro que vive em Portugal, que se revoltou com toda a legitimidade. Todos nós, pessoas de bem, estaremos a esta hora muito revoltados. Não é isso que queremos, não é para o futebol, é para o nosso país. Há declarações, penso que é de Gustavo Ribeiro, o Presidente da Assembleia Geral do Vitória de Guimarães, que não caiu bem no próprio Vitória de Guimarães, que em comunicado diz que não se reflete de todo nas declarações do Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Pedimos desculpa, mas depois de muito procurar ainda não conseguimos perceber que declarações são essas, mas a SIC Notícias vai continuar a acompanhar esta situação. Voltamos com o play-off de hoje a 8 dias. Muito obrigado por estar connosco.